E aí, meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu trago para vocês a história completa do casal principal de ABO Desire, né? Seguindo a novel, que é do enigma Hwaion e o Alpha Classe S ou Classe S Shen Xiaoyu. Prepare-se para um dark romance com M-Preg, conduzido de forma surpreendente em um universo onde o sistema ABO é moldado pela ciência e pela tecnologia. Esse vídeo é inteiramente focado na trajetória de Hwaion e Shen Xiaoyu, explorando seus dramas, tensões e momentos intensos, mas já adianto, um segundo vídeo está em produção. Nele contarei a história do Alpha Classe S Shen Welang e do Ômega Gaotu. A primeira parte desse vídeo aqui também funcionará como guia completo para entender a trama complexa da série como um todo. O vídeo possui minutagem para facilitar sua navegação. Em caso de dúvidas ou se algo parecer confuso, recomendo voltar e rever os trechos. Isso vai ajudar a captar todos os detalhes dessa história rica e cheia de camada. Dito isso, quero agradecer a inscrita do canal Gigi pela ajuda no roteiro desse vídeo, então deixa rolar. E daqui a 9 meses ter mais um pra amar. Antes de eu começar a narrar a história para vocês, me permitem aqui apresentar os nossos dois protagonistas e trazer algumas informações importantes aqui para vocês poderem entender completamente toda a história de Desire. Vamos lá. Hwaion, o nosso ativo, né, o nosso semi, ele é um enigma disfarçado de ômega. Ele é uma pessoa de beleza ardilosa, de aparência suavemente enganosa. Seus feromônios exalam um perfume de orquídea. Já o Uki, gente, o passivo da história, que é o Shen Xiaoyu, ele é um alfa nível S, playboy convencido de que sempre está no controle, CEO da Xinfeng Biotech, ambicioso, jovem e cheio de determinação. Seu aroma primeiro era uma laranja amarga estimulante misturada com rum, enquanto agora é um aroma amadeirado muito elegante. Seu pensamento: os promíscuos têm muitos filhos, os apaixonados têm sua própria morte. Pessoas boas não vivem muito, mas pessoas más deixam sua marca por milhares de anos. Isso acontece desde os tempos antigos. Ele não acredita no amor. E agora, falando das corporações chave no universo de Desire, gente, temos três empresas grandes aqui. A primeira é a Xinfeng Biotech, empresa pioneira no campo biológico. Inventou as tesouras genéticas, uma tecnologia que permite cortar e editar cadeias de DNA. Tem papel central na cura de doenças, pesquisas e melhoramento genético. Porém, não notei o domínio sobre sua aplicação prática. Essa aqui é a empresa que o Shen Xiaoyu comanda. O grupo HS é uma estrela em ascensão. Ele domina o uso prático das tesouras genéticas, sabendo exatamente onde e como cortar para alcançar resultados eficazes. Também começou a produzir fragrâncias de feromônio, incluindo a que imita o cheiro único de Shen Xiaoyu. Ele considera isso uma violação pessoal e despreza o grupo por mercantilizar algo tão íntimo dele. Esse grupo aqui é o que é comandado pelo Xie Lang. A X Holdings é uma potência global com presença em medicina, agricultura, armamentos e mídia. Monopoliza a produção de inibidores de feromônio, controlando mundialmente essa tecnologia vital. Rica e influente, a família X está no topo da cadeia econômica e política, com poder para manipular mercados inteiros, e quem está por trás dela é justamente o Hwaion, gente, o nosso enigma. E o confronto entre as empresas é o seguinte: enquanto a empresa do Shen Xiaoyu criou a ferramenta, a empresa do Xie Lang com o Hwaion, né, explorou essa ferramenta comercialmente sem escrúpulos, e a X Holdings, que é a empresa do Hwaion, controla o cenário como um império invisível. No meio disso tudo está Shen Xiaoyu, cuja identidade e corpo foram transformados em alvo estratégico. Agora eu vou passar para vocês um guia dos personagens fora o Hwaion e Shen Xiaoyu, beleza? Vamos lá. O Shen Welang, ele é chefe do grupo HS. Ele odeia ômega. Seu feromônio tem cheiro de incenso e íris. Gaotu é o assistente-chefe de Shen Welang. É um ômega disfarçado de beta. Tem o feromônio com cheiro de sálvia. Lembrando que Shen Welang e Gaotu são um casal e eles são o foco do próximo vídeo, beleza? Shen Fang é o pai de Shen Xiaoyu. Estava há muito tempo vegetando no hospital. Estava com câncer na glândula de feromônios. Yu Guangli é o secretário de Hwaion. Shang Yu é a testa de ferro da X Holdings. O Shang Yu é o braço direito do Hwaion, gente. Muita gente pensa que ele é o presidente da X Holdings, porque isso tudo faz parte do plano do Hwaion para esconder a sua verdadeira identidade do Shen Xiaoyu e de algumas outras pessoas também. Shen Piming é o secretário de Shen Xiaoyu. Ele é um beta com quase 40 anos. Shen Xiaoqing é um dos irmãos bastardos de Shen Xiaoyu, 2 anos mais novo que Shen Xiaoyu. É um
alfa classe B, que tem feromônios de sabor limão. Gao Ming é o pai de Gao Tu. Gao Qing é a irmã adoentada de Gao Tu. Ying Yi é o pai ômega de Shen Welang. Shen Yu é o pai alfa de Shen Welang. O Li Baiqian é o dono do elegante e privativo clube que eles frequentam. Xu Xin é a namorada temporária de Shen Xiaoyu, uma simples estudante ômega que passou a gastar exorbitantes quantias com o cartão do namorado. Shen Ze é o alfa de nível A, amigo de Lin Banqian e amigo de Shen Xiaoyu. Ai Heng é um detetive particular que o Shen Xiaoyu contrata. Zheng Yushan administra vários clubes de alto padrão e ajudou Shen Xiaoyu quando ele estava em baixa. Dr. Kai Hong é o meio-irmão mais velho de Huaion, muito importante para nossa trama, principalmente no final dela. O Long Zhu é o único primo próximo de Huaion, cresceram juntos e é casado com uma policial chamada Be. Ele é ômega, feromônio com sabor de bala, e Ma Heng é o alfa vizinho, amigo de Gao Tu, importante para o próximo vídeo. Conquistar Shen Xiaoyu, Huaion ensinou uma série de artimanhas, sempre se passando por um ômega frágil e indefeso, lembrando que na verdade ele é um enigma, né? Primeiro, gente, o secretário assediado fingiu ser assistente de Shen Welang, alegando sofrer assédio do chefe para despertar a proteção de Shen Xiaoyu. A irmã doente inventou uma irmã em estado grave no hospital, usando como desculpa para ganhar simpatia. O garçom perseguido trabalhou em um clube noturno e ensinou um assédio na hora exata em que Shen Xiaoyu passava, fazendo-o intervir. O ômega hormonalmente frágil alegou não poder ter relações sexuais sem ser marcado, usando isso como isca para prender Shen Xiaoyu em sua teia. O falso sequestro ensinou um sequestro e abuso para esconder seu período suscetível, ao mesmo tempo que manipulava Shen Xiaoyu para sentir pena e proteção por ele. A guerra química dos feromônios liberou doses sutis de feromônios diariamente, condicionando Shen Xiaoyu a se sentir bem ao seu lado. Com o tempo aumentou a intensidade até desregular os hormônios de Shen Xiaoyu, induzindo algo semelhante a um cio artificial. O salvador do pai de Shen Xiaoyu foi diagnosticado com câncer. Huaion investiu fortuna e 2 anos de pesquisa para desenvolver um medicamento exclusivo, garantindo sua influência definitiva sobre Shen Xiaoyu. Resultado, Shen Xiaoyu, o alfa arrogante que não acreditava no amor, caiu direitinho na armadilha do ômega indefeso, que na verdade é um enigma mestre da manipulação. Agora que vocês estão em posse dessas devidas e necessárias informações, bora começar a narrar toda a história do Huaion e do Shen Xiaoyu. O mundo corporativo tremia ao ouvir o nome X Holdings, mas poucos conheciam o verdadeiro rosto por trás desse império. Huaion, o 13º filho da família Hua, carregava em seus ombros o peso de um legado que nunca quisera e um segredo que moldaria seu destino. Na infância fria da mansão Hua, onde os espelhos refletiam apenas desprezo, o pequeno Huaion aprenderam cedo que sua beleza andrógena era tanto sua maldição quanto sua arma. Os irmãos mais velhos sussurravam pelas costas que ele era quase um ômega, enquanto o pai, um alfa classe A, sequer o olhava nos olhos. A madrasta, encarregada de sua criação, cumpria seu papel com eficiência burocrática, como quem cuida de um móvel indesejado na sala. O episódio que definiria sua obsessão por Shen Xiaoyu ocorreu num parque empoeirado nos fundos da escola. Aos 8 anos, com seus cabelos sedosos que lhe caíam até seus ombros, Huaion foi encurralado por 5 garotos. O líder, um alfa precoce de 12 anos, gritava para a plateia que iriam descobrir de uma vez por todas se aquilo era um menino ou uma menina. Quando as mãos sujas se aproximaram de seu cinto, Huaion já calculava mentalmente quais pontos vitais atacar primeiro, até que o ar se encheu de um aroma de carvalho e tempestade. Shen Xiaoyu, então com 15 anos, apareceu como um deus grego saído de um sonho. Seus feromônios de alfa classe S fizeram os agressores recuarem como filhotes amedrontados. O que aconteceu depois ficou gravado em fogo na memória de Huaion. Shen Xiaoyu escreveu um X no guardanapo de linho com sua caneta Montblanc, entregou-o com um sorriso que não alcançava os olhos e desapareceu como uma miragem. Anos mais tarde, aquele guardanapo seria preservado em um quadro de vidro à prova de balas, pendurado atrás da mesa de CEO na sede mundial da X Holdings. Ou seja, gente, o Huaion chama a empresa de X Holdings por causa desse X que o Xiao Xiaoyu escreveu no guardanapo quando deu para ele. Os executivos cochichavam que era o símbolo de algum pacto misterioso, mas apenas Huaion sabia a verdade. Era a prova de que mesmo um deus poderia ser enganado. Aos 24 anos, quando finalmente assumiu o controle do conglomerado familiar após uma série de acidentes convenientes que eliminaram todos os herdeiros da sua frente, Huaion iniciou seu plano meticuloso. Ele estudou Shen Xiaoyu como um cientista estuda seu experimento mais precioso. Depois que descobri que Shen Xiaoyu, agora um alfa de classe S mais poderoso do país, tinha uma queda peculiar por ômegas chorosos, aqueles que soluçavam como personagens de drama históricos. O problema? Huaion não sabia chorar. Suas glândulas lacrimais pareciam ter sido desconectadas ao nascer. A consulta com o renomado oftalmologista Dr. Li foi uma farsa elaborada. Huaion descreveu seus problemas com voz melíflua. O médico
após examiná-lo, disse a frase que mudaria tudo: as lágrimas verdadeiras não vêm dos olhos, vêm do coração. Naquela noite, na penthouse mais alto do edifício X, Hwa-yoon fez algo que nunca fizera antes: permitiu-se imaginar um mundo sem Chen Xiaoyu. E como por magia negra, sentiu uma umidade quente escorrendo por seu rosto perfeito. Nos meses seguintes, ele praticou diante do espelho, aperfeiçoando cada soluço, cada tremor de lábios, até que seu choro fosse uma obra-prima digna dos melhores teatros. Finalmente se aproximou de Chen Xiaoyu, foi como um ômega chamando Hwa-yoon frágil, delicado, com um cheiro artificial de orquídeas silvestres criado por seus químicos particulares. O apartamento que dividiam tornou-se um laboratório de manipulação emocional. Hwa-yoon desenvolveu um gel especial com feromônios que aplicava nas roupas de Chen Xiaoyu quando ele dormia. Aos poucos, o corpo do Alpha Class S começou a mudar, desenvolvendo uma sensibilidade em comum, uma lubrificação que só deveria existir em ômegas. Chen Xiaoyu atribuía as mudanças ao efeito do parceiro, sem suspeitar que estava sendo reprogramado quimicamente. A desculpa para não consumarem o relacionamento foi genial em sua simplicidade. Hwa-yoon inventou uma rara condição hormonal que só permitiria o ato completo após uma mordida de vínculo. Como alfa tradicional, Chen Xiaoyu hesitava em marcar alguém para sempre, dando a Hwa-yoon todo o tempo necessário para o seu plano. Quando seu período suscetivo chegou, ou seja, Hwa-yoon entrou no cio, Hwa-yoon encenou seu próprio sequestro com a precisão de um diretor de cinema. Alugou um quarto no hotel mais exclusivo da cidade, agemou-se à cama com correntes banhadas a ouro, porque até em seu sofrimento, Hwa-yoon tinha padrões, e usou uma agulha hipodérmica para extrair seu próprio sangue e espalhá-lo estrategicamente pelo ambiente. Shen Welang, seu melhor amigo e seu cúmplice involuntário, foi pago generosamente para interpretar o vilão. Chen Xiaoyu finalmente resgatou Hwa-yoon, encontrou-o nu, ensanguentado e tremendo, uma visão que despertou no Alpha Class S um instinto protetor quase primitivo. O que Chen Xiaoyu não sabia era que cada ferida havia sido medida cuidadosamente para máxima dramaticidade com o mínimo de dano real. O ápice da manipulação de Hwa-yoon sobre ele ocorreu durante o jantar com o misterioso dono da X-Holdings. Hwa-yoon passou semanas preparando cada detalhe, desde o menu, os pratos favoritos de Chen Xiaoyu, até a iluminação, que destacava seus melhores ângulos. Quando Chen Xiaoyu, usando aquela cinta masculina que deixava Hwa-yoon louco de desejo, foi atraído para um quarto escuro, encontrou-se dominado por feromônios de orquídea tão potentes que seu corpo de Alpha Class S respondeu de maneira inédita. Hwa-yoon, mascarado, fez questão de deixar marcas precisas no corpo de Chen Xiaoyu, não suficiente para criar vínculo, mas suficiente para lembrá-lo da noite por semanas. Os beijos eram intensos, ardentes, caindo sobre a virilha macia como labaredas que queimavam sem piedade. Na escuridão que os envolvia, Chen Xiaoyu não conseguia distinguir o rosto daquele que o dominava. Apenas uma voz gelada, límpida como o corte de uma faca, ecoou suavemente no ar. Levante sua bunda. O que? Eu quero te usar. A disparidade de poder era brutal. O superior absoluto avançou como uma lâmina afiada, rompendo carne e vontade, impondo seu desejo voraz sobre o Alpha Class S, que não teve escolha senão submeter-se. Sob a humilhação e a dor aguda, a resistência de Chen Xiaoyu, um Alpha Classe S, começou a ruir. Seus dentes cerravam-se com força, mas gemidos fracos escapavam entre eles, intermitentes como sua consciência, que oscilava entre a lucidez e o delírio. Dói tanto, ele, um alfa de elite, estava sendo usado como um ômega. O suor escorria em rios por seu corpo, o cabelo colado à testa úmida, enquanto sua mente era arrastada para o turbilhão daquela relação cruel, intensa e inescapável. As pálpebras pesadas tentavam-se abrir-se, mas falhava repetidamente, vencida pela combinação do álcool em suas veias e da opressão sufocante dos feromônios do outro. Seus instintos gritavam para libertar-se daquela pilhagem vergonhosa, mas a dor, misturada com um prazer perverso, roubava-lhe toda a força, todo o controle. Então, após a agonia mais profunda, veio o êxtase, um sabor maligno, como se o próprio Criador o estivesse tentando. Seu corpo, coberto de suor e desejo, reagia de forma traiçoeira. Aquela parte de si que há muito permanecera inerte, perturbada por desequilíbrios hormonais, agora pulsava com energia incontrolável. No meio do perfume sufocante de flores e dominância, ele entregou-se por completo, convulsivo, incapaz de resistir. Chen Xiaoyu estava exausto à beira do desmaio, sustentado apenas pelas mãos brutais que agarravam sua cintura. A porta contra a qual suas costas pressionavam tremia com o impacto, mas ele nem sequer conseguia levantar os braços. Lábios quentes selaram-se aos seus, sufocando seus gemidos ofegantes. Ele tentou desviar o rosto, evitar o contato com aquele bastardo cujo rosto não conseguia ver, mas o louco não se contentou com seus lábios. De repente, os dentes afiados cravaram-se na carne frágil atrás de seu pescoço. A pele foi esmagada, esfregada, dilacerada, enquanto o sangue que escorria era lambido com devoção. O sabor do álcool, da laranja amarga e da madeira enchia sua boca, intenso como o fogo que os consumia. A dor fez sua consciência dispersar, agrupar-se num único ponto. Seu couro cabeludo formigou como se eletrocutado. Saia daqui! Mas seu protesto, um grito fraco disfarçado de ordem, não teve efeito. Os caninos impacientes perfuraram mais
mais fundo. Então, um grito rouco, involuntário, rasgou sua garganta. O feromônio de alfa explodiu no ar, denso e intoxicante. Era uma piada cruel. Ele, um alfa classe S, o ápice da evolução genética humana, havia sido violado e agora sua glândula havia sido mordida como se fosse um ômega. Resumido, o Hwaion conseguiu transar com o Shen Xiaoyu e o Shen Xiaoyu foi o seu passivo, né? O Hwaion foi o ativo aqui, por isso que o Shen Xiaoyu não está acreditando que ele foi tratado como um ômega, né? Passivo porque, bom, ele é um alfa, né? Mas em relação ao Hwaion, ele é o passivo, né? Continuando, a fúria incendiou seu sangue de alfa. Seu único pensamento era matar aquele louco. Seu coração batia como um tambor ensurdecedor e o sangue rugia em suas veias como uma torrente. É melhor você rezar para que eu nunca saiba quem você é, ameaçou, mas sua voz era apenas um sopro rouco, quebrado. A resposta veio em um sussurro provocador. Você saberá um dia. Foda-se. Shen Xiaoyu abriu a boca para rosnar outra maldição, mas seus lábios foram selados novamente. O desejo queimava mais forte, derretendo-lhe a razão, a resistência. Ele mordeu os lábios do outro com força, o gosto do sangue misturando-se à saliva, mas nada deteve a pilhagem. No instante seguinte, esgotado, sua consciência desvaneceu-se por completo. O tempo perdeu o significado. A escuridão engoliu tudo. Na tarde seguinte, Shen Xiaoyu acordou em sua própria cama, o corpo pesado como chumbo, cada músculo protestando contra o movimento. A dor mais aguda vinha da nuca, onde sua glândula latejava, marcada pela mordida brutal da noite anterior. Os empregados moviam-se em silêncio ao seu redor, seus olhares preocupados dizendo mais do que as palavras. E então as memórias voltaram. O outro homem, aquele louco, estivera tão cego pelo desejo que o confundira com um ômega. A humilhação queimou mais forte que a dor. Para um alfa, especialmente um da classe S ou classe S, aquilo era inaceitável. O mordomo aproximou-se, hesitante. Ontem à noite, o secretário Shen recebeu uma ligação. Disseram que o senhor havia adormecido bêbado. Ele foi buscá-lo, mas Shen Xiaoyu mal ouvia. Seus olhos fixaram-se na carta deixada por Hwaion, entregue com mãos trêmulas. Para o meu senhor Sheng, você pode encontrar alguém que goste, mas só pode ter um pai. O senhor sempre teve um coração mole e nunca soube fazer escolhas difíceis. Mas eu não quero que se arrependa. Não quero que no futuro, cada vez que me vir, lembre-se do sacrifício que fez por mim hoje e seja consumido pela culpa. Por isso farei a escolha por você. Um pai deve ser mais importante do que um ômega manchado. O senhor Sheng é tão inteligente, como não consegue responder a uma questão de múltipla escolha tão simples? Comporte-se a partir de agora. Não fique infeliz. Sorria, seja feliz. Eu te amo, mas acho que não nos veremos novamente. Você merece algo melhor. Desejo-lhe felicidade. O mordomo ficou paralisado. Aquele alfa forte, impenetrável, que nunca permitira a si mesmo uma lágrima, estava agora com os olhos inundados, as mãos cerradas em punhos tão tensos que os nós dos dedos branquearam. Naquela mesma tarde, Shen Welang apareceu com um remédio especial para Sheng Fang, uma pequena caixa que valia mais de 100 bilhões, mas cujo peso real era de uma vida trocada por outra. Então Shen Peming informou que Hwaion estava no hospital, com Shen Welang ao seu lado. Shen Xiaoyu partiu como um furacão, seguranças ao seu lado, a fúria, o desespero misturando-se em seu sangue. Quando encontrou Hwaion, sua voz saiu rouca, mas inegociável. Hwaion, saia do carro, venha comigo. Hwaion agarrou-lhe o braço, os olhos baixos. Não, uma pausa. Shen Xiaoyu olhou para os lábios feridos de Hwaion e entendeu. Shen Welang abusara dele. Mesmo assim, tentou mais uma vez. Volte comigo, Hwaion. Mas Hwaion apenas abandonou a cabeça, suave e triste. Cuido do seu pai, senhor Sheng. Ele é mais importante. Então, num gesto que partiu o que restava do orgulho de Shen Xiaoyu, Hwaion abraçou-o, um abraço de despedida. No futuro, você encontrará alguém melhor que eu, alguém mais adequado do que eu para você marcar. Sua voz era suave, mas seus olhos, seus olhos, pareciam dizer adeus para sempre. Me esqueça, adeus. Esquecer? Como eu poderia te esquecer? Shen Xiaoyu acreditou, com fé cega, que se o Hwaion voltasse para casa, tudo voltaria ao normal. Mas quando fez, o Hwaion trancou-se no quarto de hóspedes. Noites sem fim se passaram. Shen Xiaoyu, desesperado, começou a dormir aos pés da cama de Hwaion, como um cão leal em vigília. Após uma semana, Hwaion cedeu, talvez por pena, talvez por um resto de amor que não conseguia extinguir. Voltou para o quarto do casal. Mas a cama, outrora quente, agora era fria, e entre eles havia apenas silêncio. Gente, o Hwaion continuando a manipular o Shen Xiaoyu do jeito que ele sempre fez. Nos últimos dias, Shen Xiaoyu estava à beira do colapso. A ansiedade apertava seu peito como uma mão de ferro, roubando-lhe o fôlego, enquanto o cansaço físico pesava em seus ossos. A única paz que encontrava era nos braços de Hwaion, ali, mesmo que por algumas horas as dores do mundo desapareciam. Naquela tarde, os dois haviam se refugiado na biblioteca, imersos na quietude dos livros, até que o inesperado aconteceu, um terremoto. Shen Xiaoyu reagiu instintivamente, jogando-se sobre Hwaion para protegê-lo, enquanto o mundo desabava ao redor. Ele sustentou com as costas uma pesada estante de livros que ameaçava esmagá-los, os músculos tremendo sob o esforço, e então viu a cabeça de um veado empalhado, grotesca e pesada, despencando em sua direção. Fechou os olhos, esperando o impacto, o fim, mas ele nunca chegou. Quando abriu os olhos, Hwaion estava diante dele, os punhos ensanguentados, a cabeça do veado reduzida a escombros. Com uma força que desafiava a lógica, Hwaion ergueu a estante que Shen Xiaoyu ainda segurava, livrando-os da ameaça. Mesmo ferido, protegeu Shen Xiaoyu dos destroços que caíam. Agora era Hwaion quem carregava Shen Xiaoyu, lutando contra os escombros que ainda desabavam.
avançou, até alcançar a segurança do lado de fora, mas Chen Xiaoyu não estava bem. O esforço de sustentar a estante exaurira suas glândulas, deixando-o fraco, com os batimentos cardíacos perigosamente baixos. Huaion agiu rápido, ligou para Xie Lang e para seus homens. Chen Xiaoyu despertou com um peso quente envolvendo seu corpo. Seus sentidos, ainda turvos, registraram o ambiente apertado, o cheiro de poeira e o calor de outro corpo contra o seu. Huaion, o homem que o salvara. O aroma de orquídeas invadia seus sentidos, suave a princípio, mas logo se intensificando, tornando-se denso, quase opressivo. Não era o perfume delicado de um ômega, era algo mais profundo, mais dominante, e estranhamente sua glândula, antes marcada pela mordida, não doía mais. Esse feromônio era diferente de tudo que Chen Xiaoyu já conhecera. Em concentração e efeito, transcendia qualquer lógica. Aquele homem de rosto angelical, que agora o segurava nos braços, emanava um poder que desafiava a hierarquia natural. Mas ele não era um ômega? Acho que preciso de uma explicação. A voz de Chen Xiaoyu saiu áspera, enquanto ele se forçava a se levantar, ignorando a dor latejante em seu corpo. Huaion suspirou. Seu tom era calmo, quase resignado. Eu vou explicar, mas não agora. O senhor está ferido, Sr. Sheng. Metade do prédio desabou no terremoto. Estamos esperando o resgate. Guarde sua força. A raiva brotou no peito de Chen Xiaoyu. Ele havia sido enganado. Seu corpo reagiu antes da mente, os pelos se arrepiando em protesto, mas a racionalidade logo retornou. Aquele cheiro era familiar. Ele já o sentira antes, em algum lugar que não conseguia lembrar. Você é aquele fantasma da X-Holdings? Aquele que sempre esconde a cabeça, mas mostra a cauda? Huaion não negou. Foi minha culpa mentir. Sua voz era suave, quase indiferente, mas os olhos brilhavam com uma esperança frágil. Você pode me perdoar? Não. A resposta foi cortante. Chen Xiaoyu se afastou, o frio da decepção substituindo o calor do toque. Se Huaion não fosse quem era, ele já o teria estrangulado ali mesmo. Saia de perto de mim. Ao pegar o celular para ver as horas, a luz da tela iluminou o rosto de Huaion, pálido, manchando de sangue. O coração de Chen Xiaoyu deu um salto. Ele não queria ceder, mas a imagem daquela pele gelada do corpo ferido que insistia em protegê-lo amoleceu sua resistência. Vem aqui, ordenou, sua voz rouca. Huaion tentou se mover, mas falhou. Seus lábios se curvaram em um sorriso amargo. Esqueça, não consigo. Chen Xiaoyu resmungou, os dentes cerrados, e se arrastou até ele. Não pense que é por bondade, só não quero ficar preso aqui com um cadáver. Envolveu os ombros de Huaion com bravata, mas as mãos tremeram levemente. Já é ruim o suficiente ter sido enganado. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som distante de passos. Huaion pareceu ler seu conflito interno e, com um suspiro, disse a verdade. Eu não sou um ômega. Então, o que foi aquilo antes? Modificador de feromônios. Huaion falou como se revelasse um segredo industrial. Uma invenção não divulgada da X-Holdings muda temporariamente o aroma para o de um ômega. Hoje eu exagerei. O efeito passou. Ele mentiu, e mentiu muito bem, mas mesmo agora, suas desculpas eram entregues com uma sinceridade perturbadora. Sr. Sheng, eu menti de propósito, mas nunca quis machucá-lo. Sinto muito, eu gosto muito de você. Chen Xiaoyu ignorou as palavras, mas não a preocupação que latejava em seu peito. Você está preocupado comigo? Huaion sorriu, o rosto pálido iluminado por uma alegria quase infantil. Não morrerei tão fácil, ainda vou conquistá-lo. A confusão e a raiva se misturavam na mente de Chen Xiaoyu. Havia tantas perguntas, mas apenas uma queimava em sua garganta. Naquela noite, no bar, foi você? Foi. A resposta veio imediata, suave como um segredo compartilhado. Sr. Sheng, eu gosto tanto de você, não suporto vê-lo com mais ninguém. Você acha que vai me conquistar de novo quando saímos daqui? Huaion riu, mas Chen Xiaoyu o empurrou para longe, a voz dura. Não tenho interesse em alfas violentos. Ainda assim, a preocupação persistia. Cuidar daquele homem havia se tornado um hábito. O resgate chegou. Mesmo ferido, Huaion insistiu que atendesse Chen Xiaoyu primeiro. Na maca, apoiou a cabeça no peito dele, ignorando os olhares de Shen Welang e Sheng Yu. A devoção daquele homem era mais impressionante que todo o dinheiro e poder que ele possuía. Queria tanto estar na mesma ambulância que o senhor, Huaion murmurou, fraco, mas teimoso. Shen Welang revirou os olhos. Você precisa de um psiquiatra, isso sim, está obcecado. É mesmo, Huaion riu feliz. Eu sempre me preocupei de eu não amá-lo o suficiente, na verdade. No hospital, os médicos não acreditaram que ele ainda estivesse consciente. Recusou a anestesia geral, suportando a dor com os lábios pálidos e a testa franzida. Enquanto isso, Shen Welang transmitia ao vivo a colocação do gesso em Chen Xiaoyu, como Huaion pediu. Huaion teve alta em uma semana, um recorde para alguém em seu estado. Chen Xiaoyu, porém, trancou-se em casa, ignorando todas as tentativas de contato. Bloqueou Huaion no WeChat, recusou ligações, mas as cartas começaram a chegar. Sr. Sheng, comeu bem hoje? Sinto sua falta. Sr. Sheng, retirei os pontos. O médico disse que vai ficar cicatrizes. Eu tenho medo que você não goste. Sr. Sheng, ainda está bravo? Vou morrer de saudades. A ferida dói. Queria que você assoprasse. 2 semanas depois, de volta ao escritório, Chen Xiaoyu encontrou mais uma. Sr. Sheng, você leu as minhas outras cartas, não leu? Cheirei todas. Algumas têm seu cheiro. E outra. Pode me responder? Se não quiser, posso esfregar o papel em suas glândulas? Sinto tanta sua falta. Chen Xiaoyu esmagou a carta com força, o rosto gelado. Por que tem esse lixo na minha mesa? Rosnou para Shen Piming. O assistente hesitou. O mensageiro disse que, se não as receberem, publicarão nos jornais. Sem paciência, Chen Xiaoyu ordenou que o entregador entrasse. E lá estava Huaion, sorridente, como se não tivesse quase morrido. Já me perdoou? Chen Xiaoyu desviou o olhar. Espero que você e suas cartas de assédio desapareçam. Não pode nem tentar gostar de mim um pouquinho? Eu não sou gay, eu não gosto de alfas. Shen Piming interrompeu com um convite para um jantar. Chen Xiaoyu recusou, mas Huaion
Huaion insistiu, e no fundo Chen Xiaoyu sabia, aquele enigma era a chave para salvar seu pai. Mesmo assim, apontou para a porta, saia, mas Huaion já havia invadido sua vida, e pior, Chen Xiaoyu não tinha certeza se queria que ele fosse realmente embora. Nesse mesmo dia, Chen Xiaoyu ficou trabalhando até tarde e o improvável aconteceu. Alguém entrou na empresa e jogou gás que desmaiou nosso Alpha Classe S. Huaion estava dentro do carro no estacionamento observando tudo. Shang Yu e Shen Welang ambos achavam que o comportamento de Huaion de monitorar Chen Xiaoyu pessoalmente quase 24 horas por dia era ridículo, mas foi graças a isso que o nosso enigma vai conseguir salvar o nosso Alpha depois dele ser sequestrado. Quando Chen Xiaoyu acordou, estava amarrado, seu corpo pesado e lento devido ao gás injetado em seu sistema. Seus pensamentos eram um turbilhão. Meu pai está à beira da morte, minha empresa está sob ataque, as ações despencam, meu amante foi roubado de mim, desastres naturais, traições, sequestro, que azar. Os captores diziam ser extremistas, odiadores de alfas, mas Chen Xiaoyu sabia a verdade, queriam o dinheiro dele. Um deles aproximou-se com uma seringa. A agulha cravou-se em sua glândula da nuca, uma dor excruciante que o fez gritar. Era um inibidor de feromônios. O sequestrador sorriu. Agora vamos castrá-lo. A raiva explodiu dentro de Chen Xiaoyu. Mesmo enfraquecido, mesmo com os inibidores, algo dentro dele despertou. Seus feromônios irromperam como uma onda de força pura, fazendo os sequestradores sangrarem pelos narizes, ouvidos e olhos. Mas um deles ainda estava de pé, uma arma em mãos, seringas carregadas de analgésicos poderosos. Chen Xiaoyu desviou da maioria, mas uma o atingiu. Seu corpo caiu pesadamente no chão antes mesmo que percebesse. Incapaz de se mover, incapaz de gritar. No momento em que a faca do sequestrador se levantou para o golpe final, o vidro da janela estilhaçou-se. A lâmina parou no ar. Todos se viram. Huaion estava ali, esguio e mortal, equilibrando-se no peitoril da janela como uma sombra vingativa. Solte a faca, sua voz era gelada. Eu posso poupar sua vida, por razões humanitárias. Seus olhos brilhavam com pura intenção assassina. Vou contar até 3. Uma pausa. 1, outra, 3. Merda, ele pulou 2. Antes que os sequestradores pudessem reagir, Huaion arremessou-os contra a parede com força suficiente para rachá-la. Quando finalmente acostou Chen Xiaoyu, seus feromônios explodiram, tentando desesperadamente neutralizar o veneno que corroía o corpo do amado. Mas não era o suficiente. Eu queria guardar isso para depois do casamento. Huaion murmurou, os olhos úmidos. Mas agora não há escolha. Ele inclinou-se, os dentes brancos reluzindo à luz fraca. Perdoe-me, Sr. Sheng. Se não fizer isso, vou matar alguém de tristeza. E então, mordeu, suavemente, apenas o suficiente para marcar. A dor fez Chen Xiaoyu gemer, mas algo mágico aconteceu. Uma orquídea branca surgiu na nuca dele, suas pétalas delicadas emitindo um brilho quase etéreo. Huaion então carregou Chen Xiaoyu para o quarto 9901 do Hotel X, o único quarto capaz de contê-lo. Seu alfa estava febril, inconsciente, o corpo ardendo como brasa. Huaion não resistiu, inclinou-se, beijou, possessivo, devoto, um leão enigma no ápice da evolução genética, encontrara seu território e agora marcava-o, invadindo, conquistando, tornando-o exclusivo. Seus feromônios envolviam Chen Xiaoyu, enchendo o quarto com o aroma da orquídea, selando-os um ao outro. Chega, Chen Xiaoyu murmurou, a voz rouca. Ele queria dar a Chen Xiaoyu tudo, riqueza, poder, amor, uma linhagem. E naquela noite, enquanto os feromônios dançavam no ar, Huaion assegurou-se de que Chen Xiaoyu soubesse. Ele era tanto o caçador quanto a presa, totalmente possuído e totalmente dono do coração de Huaion. Chen Xiaoyu dormiu por um dia e uma noite inteiros. Quando acordou, estava envolto nos braços de Huaion. A dor nas têmporas latejava, mas milagrosamente a ferida no ombro e a glândula marcada estavam cicatrizadas. Os sequestradores perguntou, a voz áspera, na delegacia. Huaion mentiu, suave. Mentira, ele jamais deixaria aqueles vermes vivos. O nutricionista fora chamado. Chen Xiaoyu não comera em dias. Relutante, Chen Xiaoyu tentou se levantar, mas suas pernas vacilaram. Huaion estava ali, em um instante, as mãos firmes em seu corpo. Deixe-me ajudá-lo, murmurou, os olhos cheios de remorso. Foi minha culpa, eu perdi o controle. Tentou se libertar, mas Huaion segurou seu pulso, puxando-o para um abraço. Banhou, secou seus cabelos, ofereceu-se para uma massagem. Estou com fome, Chen Xiaoyu resmungou. Huaion sorriu, os feromônios calmantes de orquídea envolvendo-os. Eu alimento você. As mãos dele deslizaram pelas pernas doloridas de Chen Xiaoyu, aliviando a tensão. Lá fora a mesa estava posta, pratos leves, mingau perfeito. Chen Xiaoyu fez uma careta, odeio mingau. Depois da noite que teve, é o melhor para você. Huaion riu, os olhos escuros de insinuação. Chen Xiaoyu notou Shang Yu, o secretário de Huaion, sentado no sofá, a expressão congelada em choque. O secretário nunca vira Huaion assim, tão gentil, tão devoto, tão dócil, e de repente entendeu porque Shen Welang estava tão irritado, porque Huaion, o predador implacável, agindo como um cordeiro amoroso, era aterrorizante. Para um Alpha Classe S, aceitar ter sido dominado por outro Alpha era uma humilhação sem medida. No entanto, quando Chen Xiaoyu se viu diante daquele rosto, as palavras duras que planejavam dizer morreram em sua garganta. Mas o que consumia por dentro era outra verdade ainda mais difícil de engolir. Ele, um Alpha de elite, estava sendo usado como um ômega. Estou saindo, anunciou Chen Xiaoyu, evitando o olhar de Huaion. Vou com você, respondeu Huaion, sereno. Não tem nada melhor para você fazer? Rosnou Chen Xiaoyu, irritado. Reservei 3 anos de fera, dediquei-os todos a você. Chen Xiaoyu revirou os olhos. Odeio cães de rua
rua mais do que tudo. Empurrou a cadeira e levantou-se, esperando uma reação, raiva, decepção, qualquer coisa. Mas Huaion apenas olhou para ele, calmo, como se ser rejeitado por Cheng Xiaoyu fosse a ordem natural das coisas. Ah, então o Sr. Sheng gosta de vencedores, murmurou Huaion, os lábios curvando-se em um sorriso suave. Que perfeito, eu nunca perco mesmo. Às 9 da manhã, Shen Pinming já esperava no saguão do hotel, perplexo com a notícia do sequestro. Quem ousaria atacar Cheng Xiaoyu? Quando o elevador abriu, Cheng Xiaoyu desceu ao lado de Huaion, que informou tranquilamente que o remédio para o pai de Cheng Xiaoyu havia sido entregue no hospital. Os dois seguiram para a empresa, pernas se tocando, ombros próximos, uma intimidade que não passou despercebida por Shen Pinming. Enquanto caminhavam, o secretário notou algo estranho, um brilho fluorescente sob o adesivo inibidor no pescoço de Cheng Xiaoyu, como se houvesse uma flor tatuada ali. Após uma reunião, Huaion pediu privacidade. Shen Pinming é confiável? Perguntou, os olhos fixos em Cheng Xiaoyu. Ficaria com você 24 horas por dia? Por que um alfa classe S precisaria de um secretário 24 horas por dia? Revirou os olhos Cheng Xiaoyu. Quem você pensa que eu sou? Huaion inclinou-se para frente, a voz baixa e desafiadora. E quem eu sou para você, Sr. Sheng? Cheng Xiaoyu encarou, frio. Você já conseguiu o que queria, não precisa fingir afeto agora. Huaion não recuou. Eu sempre serei sério com o Sr. Sheng. Você é meu alfa, meu ômega exclusivo. Eu me preocupo, amo e protejo você. Serei responsável por você pelo resto da minha vida. O beijo que se seguiu foi feroz, possessivo. O que diabos você quer? Ronou Cheng Xiaoyu, ofegante. Quero você. Não sou gay, não gosto de alfas. Eu sei, Huaion sorriu, mas eu quero estar apaixonado por você de qualquer forma. Quando me conheceu? Perguntou Cheng Xiaoyu, desconfiado. Há 15 anos, Huaion respondeu, suave. No Japão. Cheng Xiaoyu franziu a testa. Quantos anos você tem agora? 23. Maldição, 4 anos mais novo. E aí, gente, ele conta toda a história de quando o Cheng Xiaoyu salvou ele da infância ali, que eu já contei pra vocês, tá bom? Então, continuando. Você está apaixonado por mim há 15 anos? Perguntou Cheng Xiaoyu incrédulo. Não é segredo, Huaion corrigiu. Todos sabem, não vivo um segundo sem você. Odeio mentirosos, jamais mentirei pra você de novo, prometo. Cheng Xiaoyu olhou por um longo momento. O que houve entre você e Shen Welang? Huaion sorriu. Não tenha ciúmes, Sr. Sheng. Fiz tudo sozinho. Quem diabos está com ciúmes aqui? Sob a supervisão de Cheng Xiaoyu, Huaion descansou por 2 dias, tempo suficiente para que o mundo soubesse. Cheng Xiaoyu fora sequestrado, mas voltara ileso. Isso ofereceu Sheng Shaoqing, que contrata os melhores caçadores de alfas, um ômega no cassino. Após extrair-lhe a verdade, aconselhou. Seu irmão tem boca dura, mas coração mole. Para derrotá-lo, use cordas suaves, não força. Enquanto isso, Cheng Xiaoyu acordou com um beijo de Huaion, intoxicado pelo seu cheiro. No escritório, sentiu falta dele e descobriu, através de Shen Pinming, que Huaion estava com um médico. Abuso de modificadores de feromônios, explicou o secretário. Ao voltar para casa, Cheng Xiaoyu encontrou Huaion pálido, o braço enfaixado. O que há de errado com você? Exigiu, agarrando-o. O médico, meio irmão de Huaion, advertiu. Se continuar assim, não vou mais atendê-lo, Huaion. Cheng Xiaoyu descobriu a verdade. Huaion estava usando drogas para cheirar como um ômega, e isso o matava. Continue usando esse veneno. Quando morrer, ninguém me incomodará. Mas os lábios que se encontraram depois não mentiam. Não mude seu cheiro, é bom assim. No hospital, o remédio especial da X Holdings melhorou Shen Fang, o pai de Cheng Xiaoyu. Diante do leito do pai, Cheng Xiaoyu e Huaion se beijaram, e no quarto, Huaion o tomou com uma paixão que deixou Cheng Xiaoyu tonto. Quando abriu a gaveta e viu a vazia, Huaion escureceu. Não precisa, interrompeu Cheng Xiaoyu. Acha que sou sujo? Você é, eu só toquei você, sussurrou Huaion, mordendo seu lábio. Exceto o Sr. Sheng, eu nunca toquei em ninguém. Eu sou muito limpo, meu corpo e mente são um, e eu só gosto de você, Sr. Sheng. Me foda ou sai logo, Huaion riu, os olhos brilhando. Você que pediu. Então, sob o fluxo de feromônios calmantes, Cheng Xiaoyu experimentou algo raro, ser desejado, valorizado, amado profundamente, porque no fim nenhum dos dois tinha para onde correr, e nem queriam. Os dias seguintes foram de tormento para Cheng Xiaoyu. Seu período suscetível chegara, e mesmo com o adesivo inibidor colado na nuca, a inquietação latejava sob sua pele como um animal enjaulado. A presença constante de Huaion, com seus olhares carregados e provocações sutis, só piorava as coisas. Durante uma videoconferência importante, a mente de Cheng Xiaoyu embaralhou-se novamente quando Huaion, sentado à sua frente, deslizou um pé sobre a mesa, roçando sua perna com deliberação. Você sai agora, ordenou Cheng Xiaoyu, os dentes cerrados. Mande Shen Pinming entrar no seu lugar. Huaion levantou-se obedientemente, mas o sorriso que lançou a Cheng Xiaoyu antes de sair era pura provocação. Quando o expediente estava prestes a terminar, um visitante indesejado apareceu no último andar da empresa de Cheng Xiaoyu. Cheng Shaoqing, sem aviso prévio, foi barrado na recepção. Esperou no salgão por horas até que Shen Pinming, pressionado, autorizou sua subida. Ele quer a cadeira de presidente, murmurou Huaion, observando pelas câmeras enquanto Cheng Shaoqing era conduzido ao elevador. Shen Pinming entrou na sala de Huaion, preocupado. O Sr. Sheng trancou-se no escritório. O período suscetível está piorando. Huaion levantou-se imediatamente. A porta é a prova de feromônios? Sim. Quando a porta se abriu, uma onda densa de feromônios invadiu o corredor. Dentro, Cheng Xiaoyu estava deitado no sofá, o corpo arqueado, a respiração ofegante. A marca permanente em sua nuca pulsava, visível mesmo sob o adesivo. Os efeitos eram mútuos. O período suscetível de Cheng Xiaoyu, ou seja,
seja, o cio, desencadeava uma reação em cadeia no corpo de Huaion, calor nas glândulas, salivação excessiva, um desejo irracional de se aproximar. Vem aqui, a voz de Chen Xiaoyu saiu rouca, quase um rosnado. Huaion não precisou ser convidado 2 vezes. Sinto tanta sua falta, sussurrou, a mão deslizando pelo pescoço úmido de Chen Xiaoyu. E o Sr. Sheng, sente minha falta também? O corpo de Sheng Xiaoyu queimava, os ossos pesados como se embebidos em vinho. Huaion beijou sua bochecha, rindo baixo ao sentir o tremor que percorria o seu alfa classe S. O Sr. Sheng é tão fofo. Isso, Sheng Xiaoqing esperava na sala de recepção, cada minuto que passava alimentando sua suspeita de que estava sendo ignorado de propósito. Quando Chen Xiaoyu finalmente apareceu, já era quase 7 horas da noite. Vestido impecavelmente, mas com olheiras profundas, ele mal conseguia disfarçar a exaustão. Irmão mais velho, começou Xiaoqing, com voz melosa. Peço desculpas pelo cassino. Chen Xiaoyu nem deixou que terminasse. Com um movimento rápido, preencheu um cheque de 37 milhões de yuans e deslizou pela mesa. Não haverá próxima vez. Chen Xiaoqing pegou o cheque, o coração pulando de alegria, mas o rosto imóvel. Obrigado, velho irmão. Assim que a porta se fechou atrás dele, Huaion emergiu das sombras, envolvendo Chen Xiaoyu em um abraço que era tanto posse quanto proteção. O Sr. Sheng é fácil demais de enganar, murmurou contra seu pescoço. Vou ter que vigiá-lo de perto mais um pouco. Nos dias seguintes, Chen Xiaoqing inundou o irmão com mensagens doces, visitas ao pai e gestos de boa vontade. Para Chen Xiaoyu, aquilo era um alívio, finalmente uma chance de reconciliação. Mas Chen Xiaoqing não pensava assim. Cada mensagem era um cálculo, cada sorriso uma máscara. No fundo, o ódio fervia. O irmão que nascera com tudo, que sempre o tratara como inferior. Uma semana depois, julgou o momento certo. No escritório de Chen Xiaoyu, durante o horário de almoço, o ar estava pesado com o som de respirações aceleradas. Chen Xiaoyu estava curvado sobre a mesa, as mãos amarradas atrás das costas com sua própria gravata, a consciência turva, o corpo dominado pelos feromônios selvagens de Huaion, misturados ao aroma frio de orquídeas que agora era parte dele. Idiota, gemeu, o suor escorrendo pelas têmporas. Huaion riu baixo, os dentes raspando a glândula marcada na nuca de Chen Xiaoyu. É porque o Sr. Sheng é muito fofo, por isso eu me sinto assim. Foi quando o telefone tocou. Chen Xiaoqing. Chen Xiaoyu atendeu, a voz ainda rouca. Irmão, você está livre amanhã? Vamos jantar. O que há? Nada. A voz melosa de Chen Xiaoqing escorria pelo telefone. Eu apenas quero jantar com meu irmão. Eu preciso de algum motivo para isso? Chen Xiaoyu concordou, desligou. E Huaion, ainda pressionado contra suas costas, resmungou. Eu não confio nele. Ele é meu irmão. Chen Xiaoyu revirou os olhos, mas o protesto morreu quando Huaion o virou e o beijou até perder o fôlego. Enquanto isso, em outro lugar, Longzhu, primo de Huaion, ligava desesperado. Que presente eu dou para a Bé? Huaion, ocupado demais mordiscando o pescoço de Chen Xiaoyu, respondeu entre um beijo e outro. Dê seu coração, ou sua lealdade. Uma pausa. Ou outro filho. Chen Xiaoyu soltou uma risada abafada e Huaion aproveitou para capturar seus lábios novamente. O telefone caiu no chão, ignorado. Afinal, alguns presentes, como alguns amores, exigiam atenção exclusiva, né? Às 6h30, no exato momento em que Chen Xiaoyu se preparava para sair do trabalho, o telefone tocou. Era Chen Xiaoqing, confirmando o jantar. Vou levar um acompanhante, anunciou Chen Xiaoyu, os olhos fixos no perfil delicado de Huaion ao seu lado. Quem? Perguntou Chen Xiaoqing, a voz tensa. Seu futuro cunhado, respondeu Chen Xiaoyu, um sorriso irônico nos lábios. O local escolhido por Chen Xiaoqing ficava em um parque industrial afastado, longe do burburinho da cidade. Assim que entraram, Huaion notou o olhar errático do garçom ao servir os pratos. Algo estava errado. Sentada à mesa, Huaion observou Chen Xiaoqing, enquanto este levantava o copo, brindando com Chen Xiaoyu, mas os olhos do irmão mais novo não paravam de pousar em Huaion, cheios de um desejo que não disfarçava. O álcool era forte, mas não suficiente para mascarar o leve amargor escondido. Huaion, cujos sentidos eram aguçados como de um predador, percebeu imediatamente. Enquanto Chen Xiaoyu, com sua tolerância acima da média, começava a ficar visivelmente lenta após alguns goles, Huaion fingiu beber, mas mantinha o vinho na boca. Com movimentos discretos, ativou a gravação no celular. Parece que o irmão mais velho está bêbado, comentou Chen Xiaoqing, os olhos brilhando. Huaion empurrou levemente Chen Xiaoyu, que desabou de forma mole sobre a mesa. O que você quer fazer? Perguntou Huaion, fingindo também cair no chão. Chen Xiaoqing riu, sombrio, enquanto puxava uma faca de mola de trás. O que eu posso fazer? Aquele bando de lixo só sabe pegar dinheiro, mas não conseguiu remover as glândulas dele. Então vou fazer isso eu mesmo. Os olhos de Huaion escureceram. Meu irmão, com sua glândula incrível, nunca nos tratou como humanos. Quero ver no que ele se tornará sem ela. Um alfa classe S sem a glândula será pior que merda de cachorro. Antes que a faca atingisse a nuca de Chen Xiaoyu, Huaion pulou, protegendo-o com o próprio corpo. A lâmina cravou-se em sua nuca, perfurando a glândula. O aroma avassalador de orquídea encheu o ar. Chen Xiaoqing, paralisado pelo choque, mal conseguia processar o que via. Aquele que ele julgava ser um ômega fraco era, na verdade, um tipo mais forte que um alfa, um enigma. Você, Huaion, com sangue escorrendo pelo pescoço, levantou-se. Ele atacou primeiro. Eu só estava me defendendo, declarou, olhando para a câmera. Desligou a gravação e arrancou o adesivo inibidor ensanguentado. Um lixo como você tem o mesmo sangue que o Sr. Sheng. Não há nada mais ultrajante. Chen Xiaoqing, em pânico, tentou fugir, mas Huaion já havia chamado reforços. Longzhu, primo de Huaion, apareceu como uma sombra, interceptando Chen Xiaoqing no corredor. Saia da frente, gritou Chen Xiaoqing, liberando feromônios opressivos. Longzhu, imune, revirou os olhos. Guarde esse cheiro nojento para você. A luta
luta foi rápida. Long Zhu dominou Shen Shaoqing com facilidade, arrancando-lhe a arma das mãos. Quando Huaion desceu as escadas, carregando Shen Xiaoyu inconsciente, o cenário estava controlado. Ele é meu, disse Huaion possessivo, quando Long Zhu olhou curioso para o alfa em seus braços. Shen Xiaoyu acordou no hospital, o cheiro de desinfetante queimando suas narinas. Onde está Shen Shaoqing? Perguntou, a voz rouca. Na delegacia, respondeu Shang Yu, secretário de Huaion. Um ferimento pequeno desses e você trouxe a família toda? Zombou Shen Welang de Shen Xiaoyu. Huaion interveio frio. Shen Welang, não fale assim com o Sr. Sheng. Só estou provocando ele um pouco, você já está ficando com raiva? Shen Xiaoyu apenas franziu o senho e Huaion explicou para ele. Sr. Sheng, o sequestro anterior foi obra dele, do seu irmão. Os médicos então entregaram um exame de sangue com expressões sérias para Huaion. Sr. Huaion, você é um enigma, só que Huaion folheou o relatório, os olhos brilhando. Está realmente confirmado? O diretor Yang hesitou. Como médico, eu não recomendo que Shen Xiaoyu o mantenha. O sorriso de Huaion congelou. Você está sugerindo que meu alfa aborte nosso filho? O médico recuou diante da frieza naquela voz. O histórico de drogas desconhecidas é que guarde suas sugestões. Huaion interrompeu, o tom cortante. Não me cause problemas. Com um cheque repleto de zeros, comprou o silêncio do médico. Huaion forçou Shen Welang a servir o jantar na cama de Shen Xiaoyu, exigindo desculpas pela atitude anterior. Claro, Welang não ficou feliz, mas naquele momento nada importava além do futuro que Huaion segurava nas mãos, um futuro que agora incluía uma vida crescendo dentro do homem que ele amava, mesmo que Shen Xiaoyu ainda não saiba disso. Preocupado, Shen Welang liga para o Huaion. Ele está grávido? Sim, Huaion responde. Calmo, queria te contar pessoalmente, Shen Welang, mas Shang Yu disse que você sumiu. Huaion provoca. O que você está fazendo aí? Visitando a irmã do secretário Gao Tu? Visitando funcionários doentes? Shen Welang responde, seco. Huaion ri e avisa. Evite aparecer na frente do Sr. Sheng, não o deixe infeliz. Idiota apaixonado. Ei, você ainda não me parabenizou. Huaion comenta, feliz com a notícia da gravidez. Quer que eu te ensine a reconquistar o secretário Gao Tu? Shen Welang quase deixou o celular cair no chão. Reconquistar? Por que eu faria isso? A ideia de se declarar para Gao Tu o deixa furioso. Ele desliga o telefone, mas em inquietação o consome. No dia seguinte, Huaion acordou exausto. Passara 2 horas ao telefone com Shen Welang, ainda internado devido ao ferimento grave em sua glândula. Fez beicinho para Shen Xiaoyu, implorando para voltar para casa, mas o outro não cedeu. Se não fosse um enigma, aqueles ferimentos teriam sido fatais. Pare de tentar me manipular. Shen Xiaoyu cortou, impaciente. Como Huaion ousaria manipulá-lo? Ele gostava de Shen Xiaoyu verdadeiramente e esperava que esse sentimento fosse recíproco, mas que isso temia que, ao revelar a verdade sobre seu filho, Shen Xiaoyu o rejeitasse. Huaion, o nome ecoou firme na voz de Shen Xiaoyu. O que é essa marca permanente? Já te expliquei. Huaion ergueu o rosto, a voz suave, mas as mãos traindo a tensão. Durante o sequestro, injetaram drogas em você. Se eu não tivesse agido, você estaria morto. Nunca ouvi falar de um alfa com marca purificadora. Os olhos de Shen Xiaoyu estreitaram, perigosos. Além disso, eu também sou um alfa. Como diabos você me marcou? Porque eu não sou um alfa comum, disse ele com franqueza, os olhos de Huaion fixos no de Shen Xiaoyu. Há algum efeito colateral? Apenas benéficos. Huaion sorriu, como se fosse óbvio. Bom, vejamos. Minha velocidade, força, cura, inteligência, tudo será 30% seu agora. Inclinou-se e sussurrou de forma apaixonante. 30% do meu poder é seu, e 100% do meu amor também. Qual é o preço que eu devo pagar? Perguntou Shen Xiaoyu. Mesmo com o coração acelerado pela declaração de Huaion, Shen Xiaoyu manteve a frieza. Você está brincando comigo, Sr. Huaion? Seu único preço é me amar. Huaion segurou seu olhar. Consegue fazer isso por mim, Sr. Sheng? Sobrevivência sempre custa caro. O canto da boca de Shen Xiaoyu se ergueu. Você age primeiro e explica depois. Eu detesto isso. Seja obediente, nunca mais minta para mim. A ordem veio clara. E fique no hospital até se curar, disse Shen Xiaoyu. Huaion hesitou, então arrancou a gaze do pescoço. Já estou curado. Shen Xiaoyu viu apenas uma cicatriz discreta, mas antes que pudesse reagir, Huaion pressionou contra a porta, a mão quente em sua nuca, roubando-lhe o fôlego em um beijo que não pôde evitar. Soltou obediente, Huaion roçou os quadris contra o dele, provocador. Não mereço uma recompensa? Bandido! Shen Xiaoyu quase rangiu os dentes. Huaion riu, pegou o telefone e mostrou a câmera. Na linha da mandíbula de Shen Xiaoyu, uma orquídea branca cintilava. Apague isso. Shen Xiaoyu quase estrangulou o outro. Relaxa, ela vai sumir em 15 minutos. Huaion encolheu os ombros. É só um lembrete. Você e eu não vivemos um sem o outro mais. Shen Xiaoyu arrependeu-se de discutir lógica com um louco. A noite chegou como um raio. Shen Feng acordara. Após tanto tempo em coma, Shen Xiaoyu não ousava esperar. Mas lá estava seu pai, magro, olhos fundos, sentados na cama. Pai, a voz saiu rouca. Shen Feng olhou para Huaion, depois para o filho. Você está aqui? O silêncio pesou. Huaion, ignorado por Shen Feng, quebrou o gelo. Namorado? O velho ergueu o queixo, arrogante. Qual é o nome do seu pai? Eu sou órfão. Huaion manteve o sorriso. Shen Xiaoyu interrompeu, irritado. Você acordou para fazer censo? Huaion, porém, não se intimidou. Shen Feng, experiente, viu naquele jovem um oponente perigoso e percebeu o medo do filho por ele. Quando os dois ficaram
ficaram a sós, Shen Feng foi direto. Quer mesmo casar com o Ômega? O que você acha? Ele é astuto. Se você o quiser, não me oponho. Shen Xiaoyu riu por dentro. Se soubesse que ele é o dono da X-Holding, você já estaria escolhendo o nome do neto. Fora do quarto, encontrou Huaion assistindo um vídeo sobre paternidade. Planejando o futuro, Huaion abraçou, o sopro quente no ouvido. Depende de quando você quiser um filho. Eu sou um alfa, não posso engravidar. Sonhos têm limites, sabia? Eu sou a pessoa que realiza sonho. Eu, na verdade, já tenho um nome para o nosso filho, Hua Sheng. Eu decidi aos 16 anos, ele disse, enquanto olhava para Shen Xiaoyu. Então, 9 telas gigantes da cidade exibiam a mensagem. Shen Xiaoyu, eu te amo. Case comigo, quero ter seus filhos. De você sabe quem. Até o Hotel X projetava, Sr. Sheng, case comigo. Jiang Yu entrou em caos. O misterioso dono da X-Holding era um Ômega e acabara de humilhar publicamente o príncipe Bio da Shen Feng. O telefone de Shen Xiaoyu explodiu. Já que vai ter um genro rico, me dá a orquídea. Orquídea sua mãe. Shen Xiaoyu quase esmagou o aparelho. Virou-se para Huaion. Você está doente? Sim. O sorriso era desarmante. Morrerei se não me casar com você logo. Enquanto a empresa emitia comunicados evasivos, Shen Feng chamou o filho de volta ao hospital. O jogo apenas começara. A viagem do hotel ao hospital foi curta, mas suficiente para deixar Shen Xiaoyu enjoado. Seu estômago revirava, os lábios pálidos, um mal-estar incomum para um alfa acostumado a viagens. Ao entrar no quarto, encontrou Shen Feng sentado na cama, expressão hostil, um tablet no colo. Shen Peming, em pé, lançou-lhe um olhar de alerta. Há quanto tempo conhece o dono da X-Holdings? Perguntou seu pai, voz cortante. Não muito, a resposta de Shen Xiaoyu foi evasiva. Já achei o que Shen Xiaoqing fez. Shen Feng tentou justificar-se e repreendi sua mãe por isso. Que tipo de repreensão? Shen Xiaoyu riu, amargo. A que ensina seu filho a contratar o melhor advogado criminal para sair impune? Não pagarei um centavo pelo advogado dele. O olhar de Shen Feng era firme. Você é meu único sucessor, o futuro do grupo Shen Feng. Havia um remorso na voz do pai, como se finalmente percebesse o preço de ter moldado Shen Xiaoyu com tanta severidade. Chamei você aqui para uma pergunta. Shen Feng hesitou. O que vai fazer em relação a Huaion? O que? Você gosta dele? Eu sei, não peço que termine com ele agora, mas desde que aceitou se casar com o dono da X-Holdings, mantém um perfil baixo. Quando foi que eu aceitei casar com ele que eu não sei? Os olhos de Shen Xiaoyu estreitaram. Você por acaso vai recusar? A sugestão veio clara. Case-se com ele. Indignado, Shen Xiaoyu virou-se. Tenho coisas a fazer. Shen Peming seguiu até o banheiro, alarmado. Sr. Sheng, você está péssimo. Então Shen Xiaoyu vomitou. O mal-estar não era apenas estresse. 30 minutos depois, os resultados do exame deixaram todos em silêncio. Grávido? Eu estou grávido? O riso de Shen Xiaoyu foi cortante. Sou um alfa classe S. Seu hospital é uma piada. O exame foi refeito. O resultado permaneceu. Enquanto Sheng Yu, representante da X-Holdings, lidava com a situação, Huaion foi arrastado pela gola até a suíte 9901 do Hotel X. Explique isso agora. A voz de Shen Xiaoyu era gelada. Huaion, esfregando o braço onde batera na cama, piscou inocentemente. Eu avisei sobre os riscos, mas o Sr. Sheng estava impaciente. Imitou o tom dele, provocador. Por que está usando camisinha? Saia logo. O rosto de Shen Xiaoyu escureceu. Claro, a culpa é minha. Huaion envolveu-o em um abraço, voz melíflua. Mas como resistir a você? Seus lábios rosados encontraram o ombro de Shen Xiaoyu, a mão acariciando-lhe o abdômen. Eu quero um bebê nosso. Shen Xiaoyu tentou empurrá-lo, sem sucesso. Quem diabos é você? Os olhos de Huaion brilharam obsessivos. Eu sou o seu enigma. A palavra ecoou como um trovão. Enigma não era lenda, era a evolução genética suprema, forte como um monstro, capaz de marcar alfas e fazê-los engravidar. 2 meses depois, no escritório, Huaion analisava um projeto. Cancele isso, é desperdício, sorriu. O grupo HS tem a tecnologia pronta. Posso mandar Shen Welang amanhã. E por que só agora? Shen Xiaoyu inclinou-se na cadeira, irritado. Divertiu-me me vendo queimar dinheiro? Eu temi assustá-lo. Huaion liberou seu aroma calmante de orquídea, acalmando o alfa. O H no grupo HS significa flor. E o S é você, nasceu para você. Quando Lai Banqian ligou, convidando-os para Hua World, Shen Xiaoyu aceitou, desafiador. Vai beber? Huaion pressionou-lhe o abdômen, suave e mais firme. Sim, o olhar de Shen Xiaoyu era um desafio. Vai me impedir, Sr. Huaion? O bar Shenzhen aproximou-se, surpreso por Huaion lembrar-se dele. Claro, você é amigo do Sr. Sheng. Quando Li Baiqian serviu vinho, Huaion cobriu o copo de Shen Xiaoyu. Ele não pode beber. Por que? Li Baiqian insistiu. Shen Xiaoyu de propósito provocou. Por que eu não posso beber? Você sabe, Sr. Sheng, aquele problema de gastroenterite que você tem, lembra? O médico disse que você não pode beber. Shen Xiaoyu cedeu, salvando as aparências. Enquanto Li Baiqian prometia vigiar o corpo de Shen Xiaoyu, Huaion sussurrou, apenas para ele ouvir. Eu só obedeço ao Sr. Sheng. E no fundo daqueles olhos, a promessa de que, grávido ou não, Shen Xiaoyu jamais escaparia dele. Devido à estrutura única da cavidade reprodutiva, os ômegas masculinos não revelavam sinais externos de gravidez. Como um alfa de classe S, Shen Xiaoyu parecia apenas ter ganhado algum peso. No entanto, a sonolência excessiva, a fadiga fácil e a instabilidade emocional denunciavam as profundas alterações hormonais em seu corpo. Os movimentos fetais sutis, mas inconfundíveis, confirmavam que uma pequena vida crescia dentro dele. Um dia, ao sentir um leve chute em seu ventre, Shen Xiaoyu congelou. Uma emoção desconhecida inundou seu peito, derretendo-lhe o coração. Aquele tremor minúsculo, quase imperceptível, era a prova mais tangível de que ele carregava um pedaço de si mesmo e de Huaion, mas nem tudo eram doces palpites. Um ciúme irracional começou a corroê-lo. O sorriso de Huaion parou
das pessoas o irritava. Amigos de longa data, antes toleráveis, agora lhe pareciam insuportáveis. Sr. Sheng, você está com ciúmes? Huaion perguntou, erguendo a partição do carro com um sorriso provocador. Sr. Sheng com ciúmes de mim me deixa tão feliz? Os efeitos colaterais da gravidez não se limitavam ao humor. Naquela noite, Huaion sofreu as consequências. Até o amanhecer, Chen Xiaoyu recusou-se a ceder, exigindo mais, sempre mais. Quando você vai me dar um status real? Huaion sussurrou, lambendo seu pomo de Adão com a língua úmida. Chen Xiaoyu, enredado entre o prazer e a confusão, não conseguia responder. Quando você vai se casar comigo e me fazer a senhora Sheng? Disse Huaion. Relutante, mas incapaz de resistir, Chen Xiaoyu cedeu. Estava viciado em Huaion. Com sua residência principal em reforma, Chen Xiaoyu recusou-se a viver em hotéis indefinidamente. Huaion mudou-se para o seu apartamento, próximo ao laboratório do grupo Shenfang. A gravidez transcorria sem complicações, mas Huaion, cauteloso, contratou um médico particular para monitorá-los diariamente. As marcas no pescoço de Huaion eram um testemunho silencioso da noite anterior. Orgulhoso, ele trocou de roupas para exibi-las. Algumas coisas são demais. Moderação é essencial, o médico advertiu. Huaion sorriu, raro em sua expressão habitual. Ele quer, e eu não consigo negar. A ligação inesperada de Shen Peming revelou as intenções de Shen Fang, o encontrar sós. Tio, Huaion cumprimentou, ignorado por longos minutos antes que Shen Fang finalmente olhasse para ele. Da última vez, você mencionou ser do país P. Conhece a Norte Super Holding? Sim. Sua família está nos negócios ou na política? Ambos. Shen Fang não disfarçou suas ambições. O controlador da X-Holding propôs Xiaoyu publicamente. Espero que ele aceite. Para sua surpresa, Huaion sorriu. Então mudo minhas palavras. Obrigado por concordar, pai. Shen Fang congelou. Quem é você? Huaion estendeu a mão. Huaion, controlador real da X-Holding. O dono da X-Holding. Huaion insistia diariamente nos cuidados de Chen Xiaoyu devia ter. Na manhã seguinte, ele se levantou devagar, evitando a queda brusca de pressão. Meu pai te procurou? Sim, sobre influência e futuro. Chen Xiaoyu revirou os olhos. Ele só pensa em carreira e dinheiro. Tenho ambos. Ele não tem motivo para me rejeitar então. Foi então que Huaion revelou algo inesperado. Desde os 8 anos planejava seu casamento com Chen Xiaoyu. Meu amor é valioso. Ele afirmou. Sério, toda a minha fortuna será sua e de Hua Sheng. Não preciso do seu dinheiro. Chen Xiaoyu resmungou, embora o coração acelerasse com o que Huaion disse. Huaion, outrora incapaz de derramar lágrimas, aprendera a chorar por ele. Quando eu sinto sua falta dói, confessou. No chá da Câmara de Comércio, Huaion tropeçou acidentalmente nos braços de Chen Xiaoyu, atraindo olhares curiosos. Quem era aquele ômega ousado flertando com o noivo-chefe da X-Holdings? O Huaion ainda não se revelou como dono da X-Holdings para o mundo, gente. Então as pessoas estão achando que o Chen Xiaoyu vai se casar com o Shang Yu, já que ele está sendo a imagem da X-Holdings ali, mas a gente sabe que quem é o dono da X-Holdings é o Huaion e que tudo isso faz parte plano dele aí, né? Mas depois ele se revela. Mais pra frente. No caminho de volta, seu carro foi interceptado por Shen Welang. Shen Welang confrontou sobre onde está o Gaotu. Você o conhece melhor que eu e não sabe onde ele está? Quer apostar, Shen Welang? Na próxima vez que ele te vir, ele vai fugir como um coelho. Huaion não era dado a simpatias, mas admirava Gaotu. Na noite do banquete, porém, algo o alertou. O cheiro de ômega em Gaotu era intenso e misturava-se ao feromônio de Shen Welang. Os pedaços se encaixaram. Gaotu não era um beta. À noite no hotel, Huaion preparou um jantar íntimo. Quando Chen Xiaoyu franziu a testa, ele alarmou-se, até entender. Hua Sheng chutou. Huaion acariciou sua barriga, falando em voz infantil. Fique quieto na barriga do papai. Chen Xiaoyu empurrou, envergonhado. Pare com essa voz brega, mas pela primeira vez em dias sorriu. No dia seguinte, enquanto Chen Xiaoyu participava de uma reunião, Shen Welang encontrava-se com o pai de Gaotu. O destino de todos estava prestes a mudar. Chen Xiaoyu terminou seu exaustivo dia de trabalho às 8 da noite. No carro, Shen Piming atendeu uma ligação do presidente Shen Yang, seu pai, internado no hospital. A conversa foi direta. Quando vocês dois vão se casar? Você só está dando sua bênção porque ele é o dono da X-Holdings, respondeu Chen Xiaoyu seco. Ao chegar em casa, a escuridão o recebeu, até que de repente uma luz em forma de coração iluminou o centro da cama. Era um cenário clichê, mas o homem de pé sobre o brilho suave segurava um buquê de flores brancas. Era tudo que Chen Xiaoyu desejava. Sr. Sheng, quer se casar comigo? Huaion perguntou, voz macia como seda. Chen Xiaoyu aproximou-se, os dedos deslizando sobre as pétalas frescas. Por que você não se casa comigo? Eu me casarei com você, Huaion concordou, imediato, antes de ajoelhar-se. Nesta vida, eu amo só você. Eu nasci para amar você. O anel de platina reluzia sob a luz. Chen Xiaoyu observou, depois Huaion e então a orquídea delicada entre eles. Você mentiu em mais alguma coisa para mim? Exigiu, cruzando os braços. Conte tudo agora e eu talvez não ajuste as contas com você. Huaion respirou fundo. Eu não sou um chorão. Aprendi a chorar para você. E eu não tenho uma irmã. Aquela era do secretário Gao. Mais alguma coisa? Eu nunca tive distúrbio de feromônios. E usei atrativos para deixá-lo febril. Chen Xiaoyu suspirou. Ok, eu me caso com você, mas prometa que nunca mais irá mentir para mim. Ajoelhou-se, pegou o anel maior e deslizou no dedo de Huaion. Os dois se amavam, igualmente. No dia 12 de julho, eles se
casaram. Na igreja, 3 meses depois, exigência de Huaion. Shen Xiaoyu estava mais cheio, seu temperamento suavizado pela gravidez, sua beleza mais radiante. Huaion olhava para ele e cada centímetro que seus olhos tocavam fumegava de amor. Até Shen Xiaoyu, agora menos crítico, achava Shen Welang um idiota por ter deixado Gao Tu escapar. Enquanto Huaion celebrava seu noivado, Shen Welang enlouquecia, vasculhando o mundo por alguém. Mas Shen Xiaoyu reduziu o ritmo. Hua Sheng agitava-se demais. A marca Enigma permitira que seu corpo alfa desenvolvesse uma cavidade reprodutiva, mas suas paredes eram perigosamente finas. Com 6 meses, o feto já se esticava vigorosamente, seus movimentos precoces e intensos. No dia em que Hua Sheng completou 6 meses e 2 dias, Huaion quase morreu de susto. A aliança entre a X-Holding, o Grupo HS e Shenfang para pesquisa genética foi anunciada em coletiva. Shen Xiaoyu, pálido, mal conseguiu descer do pódio. No hospital, Kai Hong, meio-irmão de Huaion, e outro obstetra examinaram. Não está bom, Kai Hong admitiu grave. A cavidade está muito fina e o feto é anormalmente forte. Se ele chutar o local errado, a solução feromônios de Enigma, sexo frequente, marcação de glândula, 5 vezes por semana, 2 marcações, padrão, o médico prescreveu. Shen Xiaoyu cobriu o ventre, olhando para Huaion com suspeita. Você por acaso subornou o médico? Huaion, pálido, apenas balançou a cabeça. É pela sua saúde, amor. Vamos seguir as recomendações médicas, ok? Era uma questão de sobrevivência para Hua Sheng e para o coração de Huaion também. Shen Xiaoyu tentava concentrar-se no documento em suas mãos, mas a irritação provocada pelos dois ao seu redor tornava impossível focar em uma única palavra. Com um suspiro exasperado, ergueu os olhos e fixou-se em Huaion, a voz firme e cortante. Huaion, vou te dar 2 opções. Ou você desliga esse telefone e se prepara para dormir, ou pega seus pertences e vai para o escritório. Escolha. Eu escolho dormir, respondeu o outro, sem hesitar. O ar ao seu redor se impregnou de uma mistura de feromônios calmantes, com um delicado perfume de orquídeas entrelaçando-se ao aroma intoxicante de galhos selvagens. Era uma fusão de cheiros que seduzia os sentidos, uma dança de atração que não podia ser ignorada. De repente, o Enigma emergiu de sob o cobertor, movendo-se com uma agressividade que surpreendeu Shen Xiaoyu. Antes que pudesse reagir, seus lábios foram tomados por um beijo tão intenso que o deixou sem fôlego. O toque era firme, dominador, mas logo se transformou em algo mais suave, mais terno. Como um gato carente, o Enigma esfregou-se contra ele, seu corpo quente e macio, a pele rosada e quase translúcida sob o toque. Shen Xiaoyu sentiu seus lábios serem devorados, deixados úmidos e brilhantes, mas não tinha noção do efeito que causava. Nos olhos daquele que parecia um leão disfarçado de felino doméstico, ele era uma presa irresistível, e no entanto era ele quem segurava o queixo pontudo de Huaion entre os dedos, deslizando as polpas suavemente sobre a pele imaculada do parceiro. Um sorriso sutil curvou seus lábios antes que os lambesse, provocador. Se quiser algo, basta pedir. Eu quero. A resposta foi imediata, acompanhada por um abraço que transmitia todo o calor do corpo de Huaion. Era uma declaração franca, sem vergonha, sem hesitação. Sr. Sheng, eu quero você. Era difícil acreditar que aquele homem, outrora tímido e sensível, agora se revelava tão descarado. Tudo nele fora uma farsa, a identidade, as lágrimas, as meias verdades, mas o amor que transbordava em seu toque, no calor que emanava de seu corpo, era inegavelmente real. Shen Xiaoyu sentiu o suor escorrer pela sua espinha enquanto era beijado com devoção, cada centímetro de sua pele explorado com uma mistura de urgência e ternura. Apesar da intensidade, os lábios de Huaion nunca perdiam a suavidade, como se mesmo na voracidade soubesse adorá-lo com cuidado. À 1 da manhã, Shen Xiaoyu afastou-se, segurando a cintura do outro com firmeza, antes de levantar-se com expressão impassível. Dirigiu-se ao banheiro e, mesmo através do vidro, seus olhos não se desgrudavam daquilo que tanto havia desejado e conquistado. Como se não bastasse, permitiram-se mais uma vez, num ritmo que mesclava posse e rendição, o segundo round, Quando finalmente retornaram à cama, Huaion aproximou-se novamente, pressionando os lábios contra a nuca de Shen Xiaoyu, justo sobre a marca que ele lhe deixara. Era um gesto de afirmação, de pertencimento e, acima de tudo, de um desejo que jamais se extinguia. O nascimento de Pianut ou Hua Sheng, um mês antes do previsto, mergulhou os adultos em um turbilhão de preocupação e ação. Huaion, previdente como sempre, já havia designado uma equipe médica para acompanhar Shen Xiaoyu diariamente. Quando a bolsa estourou, foi ele quem percebeu primeiro. Shen Xiaoyu, distraído ou talvez já em estado de pretensão, nem notara. O Huaion agiu rápido, tomando-o nos braços e levando-o ao hospital com urgência. Antes que a escuridão da anestesia o envolvesse por completo, Shen Xiaoyu sentiu algo suave pressionando sua testa, um beijo leve, quase reverente, e então um som que o surpreendeu, um soluço abafado, quente contra seu ouvido. O pequeno lunático, aquele que sempre parecia tão desafiador, tão impetuoso, agora chorava em silêncio ao seu redor. Mais tarde, meio ao caos controlado do hospital, o telefone de Huaion tocou. Era Yingyi, o ancestral, do outro lado da linha. Tio Yingyi, Huaion atendeu, a voz contida, mas respeitosa. A mensagem era clara. Shen Welang, que havia perambulado por Jianhu todos aqueles anos sob os cuidados indiretos de Yingyi, agora pedia que Huaion assumisse sua proteção. O ancião, em sua idade avançada, já não tinha forças para fazê-lo. Huaion não hesitou. Com um movimento rápido, ergueu uma pequena besta que parecia ter surgido do nada. Fechou um olho, alinhou o braço com precisão militar e, sem vacilar, mirou no ombro de Shen Welang. O disparo foi certeiro, mas calculado para não ferir gravemente, apenas imobilizar. Desculpe por assustar todo
todos vocês. Com a naturalidade de quem lida com situações absurdas diariamente, Huaion jogou Shen Welang sobre o ombro como se carregasse um saco de farinha. Na outra mão, exibiu com eficiência burocrática 2 documentos, um certificado de relação parental e um acordo de autorização familiar. Era assim que ele resolvia as coisas, entre a violência prática e a papelada impecável, sem espaço para questionamentos. Enquanto ele mantinha os olhos fechados, Huaion abriu suavemente a porta de vidro, despiu-se do roupão solto com facilidade e se encostou nele com um toque gentil, mas irresistível. Já terminou? Shen Xiaoyu deu-lhe uma cotovelada rude. Um enigma tinha uma baixa sensibilidade à dor. Ele quase não sentiu nada quando Shen Xiaoqing perfurou sua glândula alguns meses atrás, mas dessa vez, quando o seu alfa classe S o empurrou, ele soltou um gemido delicado, um ar suave. O som foi eficaz. Imediatamente a força de Shen Xiaoyu diminuiu consideravelmente. Sem encontrar mais resistência, Huaion continuou colado a ele. Dessa vez, Shen Xiaoyu não convidou para comer de novo, apenas franziu a testa, entrou no chuveiro e deixou que ele o abraçasse. Sr. Sheng, ele o chamou, usando o tom de voz e a expressão que sabia que ele mais gostava. Shen Xiaoyu hesitou, pressentindo que algo ruim estava prestes a acontecer, e de fato, Huaion se aproximou ainda mais, seus dedos deslizando como serpentes, sua voz doce como uma maçã pendurada no alto da árvore do jardim do Éden. Vamos fazer de novo? Que tal? Shen Xiaoyu queria dizer não, mas a reação de Huaion já era óbvia. Ele se colou a ele e, com falsa democracia, perguntou: o que você acha, hein, Sr. Sheng? O coração e as pernas de Shen Xiaoyu fraquejaram sob seu toque. Ele não conseguia nem pensar direito, muito menos responder. Mal teve um segundo para hesitar antes de ser beijado com firmeza. Depois de um banho prolongado, sua garganta estava rouca por causa do vapor. Com os olhos, o nariz e os lábios avermelhados, Shen Xiaoyu empurrou o tirante libertino do país P para fora do banheiro e rosnou: some, se continuar assim, você não vai me deixar trabalhar amanhã, e você também não vai conseguir trabalhar amanhã. Não se preocupe, eu vou no seu lugar. E o que você vai fazer lá? Acabar com a Shenfang Biotech para que a X-Holdings domine sozinho o mercado? Os olhos de Shen Xiaoyu ficaram afiados. Huaion, no entanto, permaneceu plácido e respondeu em um sussurro. Não, ele realmente não tinha vergonha nenhuma. Fitou Shen Xiaoyu com um olhar suave, seu rosto belo e inocente, e disse: eu não quero fuder a Shenfang, eu só quero fuder você. É muito bom fuder o Sr. Sheng. Shen Xiaoyu considerava-se alguém de pele grossa, mas Huaion era simplesmente sem vergonha. Discutir com ele era cavar a própria cova. Huaion já estava vestido, seu pescoço tão rosado quanto o rosto. Ele olhou para Shen Xiaoyu ainda pingando e se inclinou com a expressão embriagada, beijando a nuca onde estava a marca da orquídea. O Sr. Sheng é tão lindo e agora ele é todo meu. Você é tão sem vergonha, Huaion. Huaion sorriu, satisfeito. Sim, mas eu só faço isso por você. Ele não queria mais nada, porque a única coisa que ele desejou na sua vida inteira já estava em seus braços. E aqui a novel termina, só que tem alguns especiais que eu vou narrar para vocês, contando totalmente a parte focada no Huaion e no Shen Xiaoyu, beleza? Vamos lá. Alguns fragmentos do passado. Huaion sempre foi precoce, mesmo com apenas 2 ou 3 anos de idade, suas lembranças daquela época permanecem vivas, nítidas, como se tivessem sido moldadas a fogo. Ele não se orgulhava de muitas qualidades, mas havia algo que o definia com absoluta precisão, sua habilidade de guardar rancor. Jamais conheceu a mãe biológica, e a mulher que o criou, uma espécie de babá ou mãe adotiva, morreu num tiroteio. Ela nunca demonstrou real afeto por ele. Talvez por isso, Huaion cresceu aprendendo a reconhecer o frio nas pessoas e a cultivar o próprio. Shen Welang, o único a quem ele poderia chamar de amigo, costumava dizer que Huaion era frio demais, mas para Huaion era simples. Ele só não entendia porque as pessoas insistiam em nutrir amor por aquilo que era evidentemente lixo. Seu pai, assim como o restante da família, era composto por figuras mesquinhas, astutos, ignorantes manipuladores, acostumados a oprimir os fracos e bajular os fortes, uma coleção de seres desprezíveis. No seu 20º aniversário, o quarto irmão, o mesmo que era visto como herdeiro mais promissor, resolveu aplicar um golpe baixo, adulterou a bebida de Huaion com algo vergonhoso. A verdade, no entanto, é que a diferenciação especial de Huaion sempre foi um segredo bem guardado. Desde muito pequeno, ele aprendera a disfarçar, a ser estrategista. Nem seu pai, nem sua mãe adotiva sabiam que aquele menino de aparência frágil e beleza quase etérea carregava uma genética rara, uma sorte de 1 em 1 bilhão, um enigma. Fingiu-se de fraco, deixou o corpo cair lentamente, imóvel diante do quarto irmão, que acreditou ter vencido. Pensava que Huaion havia se transformado num ômega e até hoje mantém essa ilusão. Mandou os seguranças o levarem para o quarto, onde o esperavam 6 ou 7 testemunhas daquela conquista. Encostados contra a parede estava o terceiro irmão, um ômega, e a sétima irmã, uma rara beta. 2 guarda-costas altos mantinham os dois sentados, como se estivessem ali para assistir a um espetáculo cruel. Huaion permaneceu em silêncio, atento que o quarto irmão cometeu um erro imperdoável. Tirou de um armário escondido o pôster mais precioso de Huaion. É por esse alfa que você está apaixonado? Zombou, lançando ao chão, um a um, os pôsteres e fotos cuidadosamente guardadas de Shen Xiaoyu. A forma como tratou aquele símbolo do seu amor foi o bastante para romper a máscara de indiferença de Huaion. Seu olhar endureceu, com a voz baixa e controlada, estendeu a mão em direção ao outro e disse apenas: devolva para mim. A sala explodiu em risos. O quarto irmão respondeu rasgando o pôster com o rosto de Shen Xiaoyu em 1000 pedaços, deixando os fragmentos caírem como neve. Pronto, está aqui para você, disse, com escárnio nos lábios. Huaion ergueu o queixo com leveza, a voz tão suave quanto lental. Você prefere manter a mão direita
direita ou à esquerda? O que se sabe é que, a partir daquele dia, o quarto jovem mestre da família Huaion ficou deficiente e ninguém mais ousou rir. Sim, gente, o Huaion arrancou a mão do próprio irmão porque o irmão dele rasgou o pôster que ele tinha do Sheng Xiaoyu. Especial 2, a canção das flores. Hua Sheng estava em pé no sofá, metade do corpo para fora, chamando pelo pai com a mesma animação de sempre. Sheng Xiaoyu, sentado à mesa, não muito longe, sorria com paciência enquanto ouvia as perguntas judiciais que o filho, sempre precoce, fazia com impressionante seriedade. Logo, Huaion apareceu, se aproximando para beliscar levemente a bochecha do menino. Hua Sheng se encolheu, emburrado. Gao Lele vai ver as marcas e eu vou morrer de vergonha. Huaion, no fundo, ainda se surpreendia com a própria capacidade de dialogar com o Cezinho que mal alcançava seus joelhos. Mas bastava saber que esse pequeno travesso crescia saudável e seguro nos braços do homem que ele ama, e Huaion já se sentia recompensado. O destino, enfim, tinha sido gentil. Lembrando, gente, que Huaion tem ciúmes até do próprio filho, tá, gente? Esse é o nível de obsessão que ele tem com Sheng Xiaoyu. Nos últimos dias, Hua Sheng andava de cabisbaixa. Seu colega de carteira, Gao Lele, havia faltado à escola várias vezes. Naquele dia, quem foi buscá-lo foram a babá e os seguranças, e ele logo percebeu o que estava acontecendo. Quando os pais desapareciam por alguns dias e os cheiros deles ficavam mais fortes, Hua Sheng já sabia. Estavam aprontando, provavelmente saindo para comer doces escondidos. Afinal, seu pai nunca o deixava comer sobremesas. Tinha saído para se empanturrar de bolo e sorvete, com certeza. Essas conclusões, por mais mirabolantes que parecessem, tinham base. No mês anterior, Hua Sheng acordou no meio da noite e viu duas silhuetas no sofá da sala escura. Não conseguia enxergar muito, mas escutou nitidamente seu pai dizer: "Senhor Sheng, você é tão doce. Ora, doces são bolo e sorvete." Estava provado. Chateado, ele ligou do seu reloginho para Gao Lele, mas ninguém atendeu. Tentou de novo, e dessa vez quem atendeu foi o tio Gao Tu. Com sua voz meiga, Hua Sheng perguntou: "Onde está o Gao Lele?" Ao que ouviu é que ele estava com febre e descansando. Antes de desligar, escutou uma voz do fundo resmungando: "Por que você nem quer me abraçar?" Engraçado, pensou Hua Sheng. Quando está comigo, ele nem me dá colo. Adultos são confusos, e para piorar, seu pai Sheng Xiaoyu não estava bem nos últimos dias. Tinha vomitado, o que deixou o outro pai completamente nervoso. "Papai dissera que você pode estar grávido de novo. O que isso significa?" perguntou Hua Sheng, curioso. "Você quer ter um irmão?" "Quero", respondeu alto, sem pensar, batendo feliz no cobertor. "Se eu tiver um irmão ou uma irmã, serei o irmão mais velho. Posso protegê-los." "Você vai proteger seus irmãozinhos?" perguntou Sheng Xiaoyu, enternecido. "Sim, e eu vou te proteger também, papai." Hua Sheng era muito apegada a Sheng Xiaoyu, mas também sabia que precisava dividir o pai com Huaion, que era ciumento, como eu disse. Quando Sheng Xiaoyu comentou que o filho queria ter um irmão ou irmã, o sorriso de Huaion desapareceu num piscar de olho. "Não", respondeu seco, porque senão era mais uma pessoa para dividir a atenção do Sheng Xiaoyu, né? Huaion então o abraçou forte. Após um longo silêncio, murmurou: "Hoje você só teve uma pequena gastroenterite, mas eu fiquei apavorado, Sr. Sheng. Por favor, não me assuste de novo. Eu já tive o suficiente daquela vez." Porque Huaion, que raramente conhecia o medo, tremia só de lembrar da noite em que quase perdeu Sheng Xiaoyu. Aquele parto, aquela hemorragia, foram horas em que a vida pendia por um fio. O médico emitiu 4 boletins de risco em 3 horas. Desesperado, Huaion entregou Hua Sheng a Shen Welang e escreveu um testamento. "Por que não fica com a criança?" perguntou Shen. "Porque eu vou aonde o Sr. Sheng for", respondeu. "Não fale bobagens, o bebê ainda é tão pequeno, ele é filho de vocês dois. Huaion, pense na criança." "Todos vamos morrer um dia", disse Huaion. "Ele e eu matamos o Sr. Sheng juntos. Se ele não tivesse o sangue do Sr. Sheng Xiaoyu correndo nas veias, você acha que eu o deixaria viver? Você não ama seu filho?" "Eu amo", confessou, a voz embargada, a cabeça baixa no corredor do hospital. "Se eu não o amasse, o Sr. Sheng ficaria bravo comigo. Mas o destino foi generoso. Sheng Xiaoyu sobreviveu, voltou para casa, ficou com ele. E Huaion, que precisou aprender até a chorar, começou também a aprender a amar o pequeno Hua Sheng. Quando pela primeira vez aquele bebê olhou para ele e o chamou de papai, com voz trêmula e dentinhos miúdos, Huaion soube que estava pronto. Hoje ele não quer saber de novas gestações, de correr riscos, de desafiar a sorte. Está plenamente satisfeito com o que tem. Tudo o que deseja é simples, puro e raro, que eles possam viver juntos por muito, muito tempo. Naquela primavera, os dois pequenos, Hua Sheng e Gao Lele, decidiram que queriam ir novamente ao parque de diversões. O destino escolhido foi um dos maiores e mais famosos do mundo. Sheng Xiaoyu, sempre zeloso, pediu ao marido que providenciasse tudo. Confiava nele, talvez até demais. O que Sheng Xiaoyu não esperava era a escala do arranjo. Parado na entrada do parque temático, segurando a mão de Hua Sheng, Sheng Xiaoyu ficou simplesmente sem palavras. Ele, que raramente se deixava surpreender, sentiu-se engolido por uma produção digna de blockbuster. Se soubesse que Huaion interpretaria seu pedido de forma tão expansiva, jamais teria pedido ajuda ao pequeno lunático. Hoje o parque está aberto exclusivamente para sua família. Todos os nossos 12.000 funcionários estão de plantão para servi-los, informou o gerente com orgulho. Além disso, atendendo à solicitação do Sr. Huaion, contratamos 10 figurantes para simular turistas. Assim, as crianças terão uma experiência mais realista sem comprometer a segurança.
O Huaion, gente, o nível dele. Hua Sheng, espiando por trás da perna de Shen Shaiyu, sussurrou curioso. Papai, o que é um figurante? É tipo um ator, respondeu Shen Shaiyu, suspirando. Então lançou um olhar afiado para Huaion, que observava com o rosto mais inocente do mundo. A justificativa, segundo Huaion, era a segurança, e havia de fato um motivo. Não muito tempo atrás, eles viveram um sequestro. Tudo começou no Dia dos Namorados chinês. Shen Welang, num raro impulso romântico, convidou Huaion para um jantar de casais e pediu também ajuda para convencer Gao Tu a comparecer. Era a 8ª tentativa de Shen Welang pedir Gao Tu em casamento. As 7 anteriores, todas recusadas. Huaion, sensibilizado, topou ajudar. Às 6 da tarde, Huaion e Gao Tu saíram com Hua Sheng e Gao Lele no carro. As crianças conversavam animadamente no banco de trás sobre desenhos animados, enquanto Gao Tu ocupava o banco do carona. Huaion, por capricho, quis dirigir, mas ao parar num cruzamento, o carro de Huaion foi violentamente atingido por trás. Um homem baixo aproximou-se da janela, fingindo pedir desculpas e sugerindo conversar sobre o seguro. Quando o homem tentou forçar a porta, a situação ficou clara. Crianças, prestem atenção, disse Huaion com serenidade. Nunca abra a porta do carro para estranhos, e mesmo que abaixem o vidro, mantenham distância. Pode ser perigoso. Gao Tu, alarmado, notou. Ele está armado. O homem gritou. Fiquem quietos. Abram a porta. Huaion ignorou. Com um giro súbito no volante, atirou o agressor a metros de distância. Gao Lele perguntou se ele tinha morrido. Hua Sheng cobriu a boca do amigo. Shhh, os adultos vão se distrair. Tio Hua é louco, comentou Gao Lele. Hua Sheng rebateu. Louco é seu pai. Gao Lele riu e concordou. Realmente ele é. Você acredita que ele até chorava de fome no meio da noite porque meu pai não queria dar comida para ele? Uma vez ouvi ele chorando no banheiro, dizendo que nunca mais faria isso. Meu pai adora comer. Gao Lele repreendeu Gao Tu, corado até a raiz dos cabelos, mas logo a tensão se instalou de vez. Os agressores começaram a atirar contra o carro blindado. Gao Tu quase abriu a porta, pedindo que Huaion fugisse com as crianças, mas Huaion foi firme e disse não. Saiu do carro com toda delicadeza, elegante, impassível, perigoso. Sua fama de ômega mais belo da cidade não era exagero, e sua postura serena só ampliava a tensão. Um dos sequestradores zombou. Bonitinho, vem com a gente direitinho, ou teremos que atirar. Ah é? E se eu não quiser ir? Devolveu Huaion com frieza. Enquanto isso, em outro canto da cidade, no restaurante, Shen Welang e Shen Shaiyu estavam sentados frente a frente, constrangidos como se fossem eles os casais comemorando o Dia dos Namorados. Um clima esquisito, como se ambos soubessem que algo estava prestes a sair dos trilhos. O telefone tocou, era Gao Tu. Shen Welang atendeu, olhou para Shen Shaiyu e disse: tem uma boa e uma má notícia. Qual quer ouvir primeiro? A má. A má é que nossos filhos e nossos parceiros foram sequestrados. A expressão de Shen Shaiyu empalideceu. E a boa? A boa é que o Huaion foi sequestrado junto. Em momentos como esse, vamos ser sinceros, até um parque vazio com 10.000 figurantes parecia uma ideia sensata, vai. Caso resolvido em tempo recorde e as feridas que ficam. Foi provavelmente o caso de sequestro mais rapidamente solucionado da história da polícia. Em menos de 24 horas, os próprios sequestradores conduziram os 3 criminosos e todas as armas à delegacia local. O delegado, incrédulo, precisou rever as imagens das câmeras de trânsito várias vezes para acreditar que um grupo armado, portando até metralhadoras, havia sido desarmado por uma família, com crianças a bordo. Na delegacia, Hua Sheng olhou para o policial com um sorriso doce e declarou com orgulho: pai é ótimo em brigar. Tentou descrever a cena com o vocabulário infantil que possuía. Ele foi muito rápido, pulou no teto do carro e depois apareceu atrás do bandido. Você acredita? As armas deles não serviram para nada. Meu pai quebrou todas elas com um toque só. O policial, ouvindo aquilo e observando as metralhadoras retorcidas, imaginou por um instante que estava em um filme de ação. Ele se virou para Gao Tu, querendo confirmar, mas Hua Sheng corrigiu prontamente: não é esse o meu pai, é aquele ali. Ele então olhou para o Huaion, o delicado ômega de aparência refinada, e perguntou como ele havia feito aquilo. Huaion respondeu com simplicidade: fiz aulas de defesas pessoais. Uma semana depois, descobriu-se que o mandante do sequestro era o controlador de uma empresa estrangeira com laços com Xinfang Biotech e o grupo HS. Após esse episódio, Shen Shaiyu proibiu qualquer saída de Huaion e Hua Sheng sem seguranças particulares. No parque de diversões, Hua Sheng e Gao Lele correram de mãos dadas pela multidão de figurantes. Shen Welang observou ao longe, com uma expressão preocupada, como quem pressente que seu filho estava sendo influenciado da pior maneira possível. Ao final do dia, durante o espetáculo de fogos, Hua Sheng subiu nos ombros de Shen Shaiyu. Shen Shaiyu, distraída, acabou desviando o olhar. Foi quando se pegou observando Huaion ao lado, e como sempre, ficou enfeitiçado por aquele homem que parecia carregar o próprio magnetismo do universo. Olha só. Nesse instante, um grito o arrancou do transe. Hua Sheng se desequilibrou e quase caiu. Huaion foi rápido demais ao estender a mão e segurá-lo, mas ao fazê-lo, bateu violentamente o dorso da mão contra o corrimão afiado. O sangue começou a escorrer. Shen Shaiyu, ainda em choque, sentiu o coração bater descompassado. Huaion tentou esconder o ferimento, como sempre fazia. Não gostava de mostrar fraquezas. Mesmo com os médicos insistindo em atendê-lo, ele enfiou a mão no bolso do casaco, tentando disfarçar. Mas Shen Shaiyu segurou pelo pulso e exigiu com a voz firme que ele mostrasse a mão. Relutante,
Huaion cedeu, como sempre fazia. O ferimento era feio, profundo, com carne exposta. Chen Xiaoyu tratou o machucado em silêncio. Voltaram para casa e ele permaneceu calado, com expressão severa. Huaion, sentindo-se ignorado, recorreu a um velho truque. Fingiu que bateu a mão ferida novamente. Chen Xiaoyu se virou imediatamente preocupado. Huaion se aproximou e disse num tom doce: "Você ainda está bravo comigo? Sr. Sheng, eu estava errado. Me perdoa, vai, não fica brava comigo, papai. Você acha que por ser um enigma é imortal? Ou você quer que eu morra de raiva?" "Eu jamais ousaria", respondeu Huaion. "Eu estava errado. De fato, a regeneração de um enigma era extraordinária. Ao remover a gaze, o corte já havia fechado em grande parte, embora ainda sangrasse um pouco." Chen Xiaoyu ficou sem ar. "Eu não estou machucado", Huaion disse, de forma tranquilizadora. Mas aquilo só fez a raiva de Chen Xiaoyu explodir. Ele segurou a tesoura usada para cortar a gaze e, num gesto impossível, fez um corte profundo no próprio baço. "Sr. Sheng, o que você está fazendo?" Huaion gritou, a expressão de doçura desaparecendo num rompante desespero. Chen Xiaoyu encarou, olhos cheios de dor, e perguntou pausadamente: "Dói agora?" Huaion pegou seu braço imediatamente, tentando conter o sangramento. Mas Chen Xiaoyu puxou o braço de volta e, sem dizer nada, o abraçou com força. "Huaion, eu também sinto essa dor", sussurrou contra o pescoço do outro. Huaion hesitou por um momento, então falou: "Eu nunca gostei de tratar feridas na frente dos outros, Sr. Sheng. Desde pequeno, mostrar fraqueza é perigoso. Se você não recebe empatia, só atrai predadores. A ômega que me deu a luz me ensinou isso. Mesmo se estiver morrendo, finja estar vivo. Foi assim que eu cresci." Ao ver aquilo, o coração de Sr. Sheng amoleceu. Abraçou Huaion com carinho, prometendo: "Eu sempre vou te proteger. Sempre. Comigo você está seguro e pode mostrar suas fraquezas." E então Huaion o beijou, com paixão juvenil, como se fosse a primeira vez. Puxou pela nuca, pedindo que Sr. Sheng o beijasse de volta, que o sentisse, que o amasse com a mesma intensidade. Sr. Sheng pensou: "Quanto eu amo, talvez não fosse tão louco quanto Huaion, mas o amor que sentia por ele era igualmente arrebatador. Ele o ama, sem dúvida alguma." E aqui a gente vai entrar num especial onde a imaginação do Huaion, ela corre solta, e o nome do especial é A Minha Sereia. Deixa eu rolar. A Terra, sob o comando do líder Chen Xiaoyu, a captura de uma criatura lendária deixou o mundo em frenesi. Huaion, uma sereia de beleza deslumbrante, foi aprisionada em um aquário. A captura, no entanto, só foi possível por um detalhe peculiar. Entre os pescadores, um deles usava um colar com a imagem de Chen Xiaoyu. Ao avistá-lo, Huaion, em vez de resistir, permitiu ser levada. No cativeiro, descobriram que seu sangue azul possuía propriedades milagrosas. Corais mortos reviviam, peixes sem vida retornavam à existência. Mas o verdadeiro mistério estava em seu olhar. Quando Chen Xiaoyu se aproximou do aquário e seus olhos se encontraram, algo estranho aconteceu. Ele sentiu-se hipnotizado, enquanto Huaion lhe dirigia um sorriso que ecoou como uma facada em seu peito. Chen Xiaoyu testemunhou os experimentos cruéis, Huaion sendo suspenso, perfurado por agulhas, seu sorriso gentil, aquele que parecia ser reservado apenas para ele, se transformando em uma máscara de dor. Sótil, Chen Xiaoyu franziu a testa, a voz carregada de autoridade. "Ele parece desconfortável." Os humanos ignoraram, mas os peixes no aquário cochichavam entre si. "Aquela coisa feia ousou tocar no cabelo do rei. O último tubarão que fez isso está morto há 800 anos. Os peixes sabiam a verdade. Huaion, o rei dos oceanos, aquele que comandava as tempestades e as marés, estava apenas fingindo fraqueza. Por quê? Ninguém entendia. Eu sei bem o porquê." Chen Xiaoyu decidiu batizar a sereia de Huaion. Ao ouvir, o ser aquático inclinou a cabeça em concordância. Quando Chen Xiaoyu se aproximou do vidro, Huaion, acorrentado pela cintura, esticou-se o máximo que pôde para reduzir a distância entre eles. Seus olhos pareciam suplicar, e contra toda a lógica, Chen Xiaoyu sentiu um desconforto no peito. Os humanos planejavam usar Huaion para desenvolver medicamentos militares, mas algo naquela criatura perturbava Chen Xiaoyu. Quando os olhos tristes da sereia o encararam mais uma vez, ele não suportou, desviou o olhar, deixou o local e retirou-se para sua residência. Os peixes riam. O rei moveu a cauda em S, é um convite de acasalamento, e o humano ignorou. Agora ele está furioso. Naquela noite, Huaion se libertou com um estalar de dedos, desativando os alarmes com um pulso elétrico. Seguindo rastros de Chen Xiaoyu, invadiu sua residência, vestindo um uniforme azul roubado e uma bolsa rosa adaptada à sua cauda. Chen Xiaoyu, atormentado pela insônia, mal teve tempo de reagir quando viu o som de rodas no terraço. Ao pegar sua arma, viu Huaion deslizando em um patinete infantil. Como um idiota desses burlou a segurança. Atirou. Huaion desviou com graça, movendo-se com agilidade surpreendente, o primeiro peixe do mundo a andar ereto. Antes que Chen Xiaoyu disparasse novamente, Huaion segurou seu pulso e sussurrou: "Sr. Sheng, tudo bem se não se lembra de mim, mas atirar na primeira vez que nos vimos? Que cruel!" Seus lábios roçaram a orelha de Chen Xiaoyu. Seu peito pressionou suas costas. Um calafrio percorreu a espinha do líder humano. No instante seguinte, Chen Xiaoyu foi derrubado na cama. Antes que pudesse revidar, dedos frios se entrelaçaram em seus cabelos e lábios macios se chocaram contra os seus. Chen Xiaoyu, que nunca sequer tocara em alguém, foi beijado de forma úmida e possessiva pela criatura que deveria estar trancada em um aquário. Lembre-se, Huaion ordenou, suas mãos emitindo uma chama azul que penetrou a mente de Chen Xiaoyu. Memórias há muito perdidas inundaram sua consciência. O salvamento no mar. Quando adolescente, onde um jovem Chen Xiaoyu quase morreu e foi resgatado por uma figura divina. A promessa: quando eu for
for mais velho, nos encontraremos novamente. O beijo roubado, antes que a sereia desaparecesse nas ondas. Você finalmente chegou, Shen Xiaoyu murmurou, a voz embargada. Sim, Huaion sorriu. E agora, Sr. Sheng, você vai cumprir sua promessa? Que promessa? Huaion riu, seus dedos deslizando para baixo. Me dá um par de pernas. Na manhã seguinte, sobre o cobertor, a cauda havia se transformado em pernas humanas. Huaion, agora com forma completamente terrestre, tocou a testa de Shen Xiaoyu. Um céu azul brilhou, um pacto. Sr. Sheng, aceita ser minha rainha? Você não é um ômega? Huaion mordeu seu pescoço, rindo. Quando eu disse isso? E assim, o rei dos oceanos encontrou seu consorte. Os peixes comemoraram, os humanos jamais se lembrariam das sereias, todos, exceto Shen Xiaoyu, pois agora ele pertencia ao mar e ao homem, não, à criatura que o esperava por tanto tempo. E nesse momento a história de amor entre um líder humano frio e um rei sereia obstinado, onde promessas do passado se entrelaçam com obsessão do presente, chega ao fim. O Hotel H e a raposa astuta. Os rumores se espalharam como fogo pela floresta. O luxuoso Hotel H havia aberto suas portas no ponto mais alto, com uma vista que deixava até os animais mais céticos sem fôlego. Os esquilos mastigavam nozes enquanto cochichavam sobre o assunto e logo todos os bichos comentavam entre si. Ouvi dizer que o dono é uma raposa linda e refinada, até que um dia o temido rei lobo das florestas vizinhas, Sr. Shen, chegou com seu amado coelhinho branco, Gautu. Por que os tigres locais pagam metade do preço? Isso é discriminação contra lobos de outras regiões, ronou Shen Welang, descontente. A recepcionista, uma cabra nervosa, explicou. Não é discriminação, senhor. Na noite de abertura, o nosso chefe quis recebê-lo, mas o senhor recusou. Para não ofender o rei tigre, criamos essa regra. Por que só o Sr. Sheng tem desconto? Huaion deu de ombros, despretensioso. Porque eu gosto dele. Paguei do meu próprio bolso. Algum problema? Eu também quero desconto. Não. Por que não? Porque eu gosto dele, não de você. Huaion olhou para o coelhinho pálido ao lado de Shen Welang e riu provocador. O quê? Espere que eu goste de você também? Shen Welang apertou a mão fria de Gautu, temendo que ele interpretasse mal a situação, e lançou um olhar afiado para a raposa. Queria expô-la, mas hesitou. Foi então que o elevador exclusivo se abriu e Shen Xiaoyu, o rei tigre, surgiu com seu séquito. O que está acontecendo aqui? Perguntou, voz grave. Parece uma discussão, sua majestade, murmurou um de seus seguidores. Shen Xiaoyu já havia avistado Shen Welang. Os dois predadores se encararam, faíscas invisíveis cruzando o ar entre eles. O tigre então notou Gautu e com um sorriso irônico perguntou, trouxe um novo coelhinho para brincar? Ele é minha esposa, rosnou Shen Welang. Shen Xiaoyu riu, um lobo e um coelho? Que casal peculiar, mas eu jamais traria um coelho para um covil de lobos como esposa do líder. Shen Welang viu medo nos olhos de Gautu e explodiu. Movendo-se como um raio, ele atingiu o rosto de Shen Xiaoyu com um soco preciso. Chefe Shen, por favor, sem violência. Shen Xiaoyu, recuperando o equilíbrio, notou a raposa ao lado do lobo. Que criatura fascinante, pensou. Pequena, orgulhosa, com um brilho astuto nos olhos. Vaidoso, o rei tigre provocou. O grande rei lobo se irrita com uma raposinha tão frágil? Huaion olhou para ele com admiração e Shen Xiaoyu inchou de orgulho. Ninguém jamais o fitara daquele jeito, como se ele fosse invencível. Esquece, resmungou. Não vou perder tempo com uma raposa louca e um gato grande e ingênuo. Mas algo chamou sua atenção. A cauda de Huaion erguida e vibrante, um sinal claro de interesse romântico. Shen Welang olhou para a raposa, depois para Shen Xiaoyu e finalmente puxou Gautu para longe. Shen Xiaoyu convidou Huaion para um drink. Por que o lobo te provocou? Alguma rixa antiga? Ele só ficou com ciúmes porque eu dei desconto a você, respondeu Huaion, inocente. Sr. Sheng, na verdade, eu já te admirava há muito tempo. O tigre arqueou uma sobrancelha. Amor incondicional, ele que nunca se importaram com ninguém além de si mesmo, sentiu algo estranho no peito, mas quando Huaion se aproximou, seu perfume de orquídeas frias envolveu Shen Xiaoyu, acelerando seu coração. Sente aqui, ordenou o rei tigre, batendo na própria coxa. A raposa obedeceu, sem hesitar. O beijo que se seguiu foi ardente, surpreendentemente em sua intensidade. Huaion, muito mais forte do que parecia, dominou Shen Xiaoyu com uma mistura de doçura e ferocidade. Sua cauda, macia e sedosa, deslizou pela coxa do tigre de maneira provocante. Aquela noite foi longa, uma mistura de prazer e descoberta. Ao amanhecer, exausto, Shen Xiaoyu quase implorou por misericórdia. Pare, gemeu. Huaion, satisfeito, massageou sua cintura com cuidado. Eu te machuquei? Não, respondeu o rei tigre, mal-humorado. O rei lobo é tão feroz, eu estava com medo, sussurrou a raposa, aninhando-se nele. Você vai me proteger do rei lobo, não vai? Claro que vou. Meses depois, o rei tigre, agora oficialmente apaixonado, decidiu visitar a floresta da raposa Huaion. À sua surpresa, todos os animais pareciam temer a raposa. Por quê? Ele inicialmente pensou que fosse por sua própria presença, mas logo percebeu a verdade. Se o Huaion fosse realmente frágil, como teria construído um império hoteleiro tão grandioso em terras estrangeiras? Como explicar que até o urso mais dominante pagava suas tarifas sem reclamar? Mas Shen Xiaoyu, feliz e enamorado, jamais suspeitaria que, desde o início, o verdadeiro predador fora a raposa em seus braços, uma criatura que tramara tudo para conquistar seu coração. No fim, porém, o amor transformara até a mentira mais elaborada em algo puro, e para Huaion valerá
cada segundo. E, gente, aqui está toda a história do Hwaion e do Shen Xiaoyu da novel de Desire. Lembrando que eu não contei tudo, porque a gente ainda tem a história do Shei Welang e do Gao Tu, e para deixar como gancho para o próximo vídeo focado neles, deixa rolar. Enquanto o chá da tarde terminava, Shei Welang encarava o telefone, a dor no peito latejante. Hwaion enviara uma foto daquela noite em que ele pediu Shen Xiaoyu em casamento, mas Shei Welang nem olhou. Fechou os olhos, imaginando o rosto de Gao Tu, os óculos simples, os lábios macios, a lealdade que ele nunca valorizara. Agora restava apenas o vazio e a lição mais cruel. Alguns merecem um amor para a vida toda, outros apenas a solidão que criaram para si. E a história completa do Alpha Shei Welang e do Ômega Gao Tu vem no próximo vídeo da novel de Desire. E eu espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam dessa novel? Comenta aqui pra mim. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscreva no canal e clique no sininho, me acompanhe também nas minhas redes sociais. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão. Bye bye.